A história começa em uma pequena ilha no meio do Oceano Pacífico. À primeira vista, o lugar parece muito tranquilo e não há sinais de problemas, mas de repente, o arquipélago se dividiu em pequenos pedaços. Foi atingido por uma corrente de água incrivelmente poderosa que foi liberada por certo cultivador. Este guerreiro resultou ser um jovem de cabelo escuro e olhos azuis. Naquele momento, ele se movia sobre os paralelepípedos que flutuavam na superfície da água, fugindo e se despedindo de seus inimigos. Os velhos monstros que tentaram matá-lo pareciam perecer enterrados nos confins da terra. Depois de um tempo, o herói se encontrou em sua cidade natal, chamada Jazia. Havia muitas garotas atraentes caminhando por suas ruas. Este jovem se chama Inon. Ele parou alguns minutos mais no telhado de um prédio alto e admirou os lugares onde passou sua infância. Logo, o garoto pulou e pousou com confiança em terra firme. A viagem de volta levou quase 7 dias. Não esperava que tudo se prolongasse tanto. Embora o herói parecesse muito feliz, na verdade, seu estômago estava roncando por várias horas seguidas e não havia comido em vários dias. Além disso, o jovem agora não tinha dinheiro. O mais provável é que tenha durado tanto graças à sua incrível força de vontade. De fato, isso já não poderia continuar. Em qualquer caso, Jinjun deve encontrar pelo menos algo de comida o mais rápido possível. Enquanto caminhava pela cidade, de repente, notou um anúncio pendurado na parede de um dos restaurantes. Este estabelecimento buscava um novo trabalhador de cozinha. Como o herói gosta de cozinhar uma variedade de pratos em seu tempo livre, decidiu que poderia se tornar um bom chefe. Neste momento, 2 homens adultos estavam parados na porta deste café. Discutiam algum tema em voz muito alta. Sua conversa podia ser ouvida de longe. Resultou que dentro do restaurante havia um grupo de bandidos, o principal entre os quais se encontrava um criminoso chamado Zhang Lian. Além disso, uma jovem estava sendo alvo do bandido, tentou tirar-lhe a roupa. Ela, por sua vez, lhe pediu que parasse, caso contrário, teria que denunciar a polícia. Apesar dos pedidos do dono do estabelecimento, o bandido careca continuou com seu intento. Nenhum de seus subordinados se atreveu a detê-lo. Zhang Lian também prometeu enviar a jovem com seu gerente quando tudo terminasse. Ao que parece, há pessoas nesta cidade ainda piores que este criminoso. A garota perdeu toda a esperança de que alguém a ajudasse, simplesmente tentou se cobrir com suas mãos com todas as suas forças. O herói, enquanto isso, estava perto de 2 vilões que estavam parados perto das portas, ouviu algo ruim. Estava acontecendo no estabelecimento, dizendo que o restaurante estava fechado e que não era permitida a entrada de crianças sujas. Um dos baderneiros tentou bater no cara no rosto. No entanto, o criminoso não tinha velocidade suficiente para isso, e não pôde realizar instantaneamente um contra-ataque, como resultado do qual o criminoso voou para o lado e bateu na parede. Avançando para o segundo vilão, o cara zombeteiramente pediu desculpas aos seus inimigos. Não queria bater em um grupo de fracos, mas eles mesmos tinham a culpa. É muito civilizado bater com o punho em uma pessoa que passa e que só quer saber por que há tanto barulho. O valentão que restava naquele momento já estava tremendo de medo, e apareceram gotas de suor em seu rosto. Não queria brigar com o herói de jeito nenhum. Enquanto isso, o líder da gangue não parou e continuou a molestar a garota. Este criminoso pervertido parecia gostar. O processo em si felizmente chegou justo a tempo. Se aproximou do bandido careca por trás e lhe ordenou libertar imediatamente a desafortunada dama. Como pôde este gordo se comportar assim? Em resposta a isso, o inimigo ficou muito irritado e virou bruscamente a cabeça para trás. O primeiro que fez foi tentar descobrir qual intruso decidiu se intrometer em algo que não era da sua conta. O criminoso se comportou como o típico vilão de filme que só tem cérebro suficiente para humilhar os outros. Então, simplesmente permaneceu em silêncio. Diante desse comportamento, o chefe dos baderneiros ficou furioso e ordenou a seus subordinados que se preparassem. Também queria saber para onde os 2 homens que ele odiava tinham ido. Entrou para descobrir toda a informação necessária sobre seus assistentes. Lian só precisava olhar para baixo. Um par de sem-vergonhas estava no chão, percebendo toda a situação. O homem calvo ficou estupefato por alguns segundos a mais, enquanto um sujeito comum conseguiu vencer 2 lutadores treinados. Claro que Zhang Lian não iria tolerar um comportamento tão descarado. Imediatamente, ordenou a seus subordinados que batessem no herói até que ele lembrasse dessa lição de uma vez por todas. Poucos segundos depois, a multidão de sem-vergonhas estava inconsciente, e as cadeiras que iriam usar como armas estavam quebradas. Seu chefe estava começando a perceber a situação em que se encontrava. Estava com a pele arrepiada e tentando planejar uma fuga. Foi neste momento que Jinjun voltou seu olhar para ele, o que significa que o homem calvo era o próximo na fila.
Será melhor que se desculpe agora mesmo, pensou. O sujeito bateu no bastardo na cara com todas as suas forças. Seu movimento foi rápido, deixando uma marca vermelha brilhante. A jovem esteve num canto da sala o tempo todo, observando o que acontecia. Nunca tinha visto o herói antes, devido à sua natureza arrogante. Lian, mais uma vez, não conseguiu controlar-se e começou a ameaçar o jovem. Vou colocar você contra as pessoas mais perigosas da cidade, disse ele. Apesar dos esforços do bandido Inon, ele foi simplesmente esbofeteado pela segunda vez. Agora, a marca da mão adornava o outro lado do gordo. Nenhum homem que se preze deveria tratar uma mulher indefesa com tanta crueldade, disse o herói. O pervertido merece castigo. Depois de um tempo, o líder da gangue se rendeu. Ele não podia mais suportar tanta humilhação, com lágrimas nos olhos, pediu perdão ao herói. É claro que não será tão simples, pensou Jinjun. Ele não teria pena de um bastardo tão patético. A lição é necessária. O líder da gangue prometeu não aparecer mais diante do herói, mas primeiro teve que pedir desculpas à dama desafortunada. O vilão prometeu nunca mais tocá-la novamente. Não demorou muito para o líder da gangue cair de joelhos diante da garota e suplicar por misericórdia. A garota estava além de surpresa. Ela nunca imaginou que o bandido se desculparia com ela. Seu entusiasmo chegou ao limite quando ofereceu ao seu salvador algo que poderia parecer estúpido. Talvez devessem deixar Lian ir. O vilão poderia causar mais problemas se a humilhação continuasse. A garota entendeu que o bandido calvo definitivamente voltaria com outros membros da gangue. Para liberar o bandido calvo, Kinon concordou, mas com uma condição importante. A gangue teria que compensar o dano moral e físico causado à jovem e ao herói. O líder da gangue teve alguns minutos para ponderar sobre tudo isso. Seria melhor ele se apressar, ou haveria consequências. Lian não queria desembolsar dinheiro para estranhos, especialmente porque não conseguia entender por que eles se consideravam as únicas vítimas, afinal, foram ele e seus assistentes que sofreram a maior quantidade de ferimentos. Agora, o homem não tem outra opção. O homem diante dele é um verdadeiro demônio. O herói interpretou o silêncio do vilão como uma recusa em quitar as dívidas, então ele se inclinou e perguntou novamente se o vilão estava disposto a responder por suas ações. Após isso, Jinon virou-se para a garota e perguntou há quanto tempo a gangue de arruaceiros estava exigindo pagamento. Descobriu-se que o estabelecimento tinha apenas um mês. Nesse caso, Lian teria que pagar 60 mil, pois, se não interferisse nos negócios, a garota poderia ganhar 2 mil por dia. Ao ouvir isso, o líder dos bandidos ficou histérico porque o herói anunciou o total de 150 mil, considerando a compensação moral. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. Ao mesmo tempo, era melhor para ele não demorar, pois o valor aumentaria a cada hora. Quanto mais rápido o vilão pagasse a dívida, mais fácil seria para ele no futuro. Depois de avaliar a situação, o homem concluiu que a resistência era inútil, então ordenou a um de seus subordinados que trouxesse imediatamente a quantia exigida. Provavelmente, esses bandidos não eram ricos, pois seu dinheiro estava guardado em um cofrinho divertido em forma de porco, que era tudo o que tinham. Quando o homem viu isso, pensou com razão que os sem-vergonhas estavam apenas zombando dele e, mais uma vez, bateu em Lian no rosto. Uma vez no chão, o líder da gangue rapidamente pegou o cofrinho e o jogou com todas as suas forças, fazendo o porquinho de rosa se quebrar em pedaços. Havia um cartão de crédito escondido dentro. Assim é como o homem guardava a maior parte de seus fundos de uma maneira bastante estranha. Com este pensamento, Jinyon olhou para o vilão, mas talvez fosse ainda mais simples assim. Agora, um grupo de fracos finalmente pode sair deste restaurante. O homem, com um sorriso no rosto, recomendou que nunca mais voltassem lá. Mesmo que os vilões quisessem se vingar, seria melhor para eles começar com ele. Mas os sem-vergonhas deveriam pensar muito antes de fazê-lo. Quando o conflito foi resolvido, o jovem se dirigiu à saída e a garota agradeceu sinceramente por sua ajuda. Realmente salvou seu emprego. De fato, o herói não gosta de ouvir elogios dela, porque simplesmente gosta de punir pessoas más. Mas ainda tem um pedido. A expressão confiante de Jinjun mudou, e ele pediu ao dono do café que lhe preparasse algo para comer. Seu estômago ainda estava roncando. A garota ficou um pouco surpresa com o que ouviu, pois não esperava ouvir algo assim de seu salvador. Mas, no final, parecia muito gentil. A garota, com um sorriso no rosto, concordou em alimentar o herói. Simplesmente não podia permitir que um homem tão valente fosse para casa com fome. Em poucos minutos, a mesa diante do garoto estava coberta de pratos. O jovem comia tão rapidamente como se estivesse com fome há um mês. Enquanto isso, a dona do restaurante trazia cada vez mais pratos novos. Agora ela tinha em suas mãos um prato de peixe frito muito saboroso.
Quando a garota viu o rapaz esvaziando os pratos mais rápido do que ela podia carregá-los, ficou muito surpresa e pediu que ele não tivesse tanta pressa. Tal velocidade pode ser prejudicial para a saúde, e sempre há a possibilidade de se engasgar acidentalmente. Mas parece que o herói nem mesmo a ouviu e continuou comendo. No final, seu estômago inchou como um balão, e finalmente ele teve o suficiente para comer. A garota pediu que ele não agradecesse pelo almoço, porque isso não poderia ser comparado ao que Jin-jun fez. A dona do restaurante queria pagar de alguma forma ao herói por tê-lo salvado, mas devido à gangue de sem-vergonhas, agora ela tem problemas com o dinheiro. Em resposta a isso, o rapaz disse que não precisava de nada, desde que a garota estivesse segura, então ele estaria completamente satisfeito e feliz. A garota preparou muitos pratos deliciosos. Ele pode considerar isso como um pagamento pela salvação. Agora, Jin e On devem ir embora. Naquele momento, o herói parecia tão atraente e doce para a garota. Ele até tinha as bochechas vermelhas de vergonha. Só havia um problema. Devido à grande quantidade de comida consumida, o estômago do rapaz inchou a tamanhos colossais, o que arruinou ligeiramente a integridade da imagem. No entanto, essas são apenas pequenas inconveniências temporárias. Assim, a garota sentou-se ao lado de seu salvador e disse seu nome. Na verdade, seu nome é Lizu. No início, o jovem não soube como reagir a isso, mas depois de observar mais de perto a dona do estabelecimento, percebeu que ela também lhe parecia muito atraente. Como resultado, o herói passou muito mais tempo no restaurante do que esperava inicialmente. Ele e seu amigo ainda não tinham resolvido um problema importante para que a loja da garota pudesse se desenvolver com sucesso no futuro. Ino a convidou a retirar todo o dinheiro do cartão que o bandido careca lhe deu. Isso continuou por uma hora inteira. Lizu não queria aceitar uma quantia tão grande porque o rapaz já a havia ajudado muito. No final, o jovem simplesmente forçou a garota a aceitar sua compensação, principalmente porque ele já faz parte de seu restaurante. No futuro, ele terá que pagar um salário. Também podem publicar anúncios adicionais e contratar mais funcionários, com novos cozinheiros e garçons. O café literalmente florescerá. Apesar desses argumentos, a dona do estabelecimento não concordou. A sensação de estar causando muitos problemas à sua amiga a atormentava constantemente. Mas parece que a garota não tinha outra opção. Seu salvador não iria embora até que ela aceitasse ajuda, e no final, ela aceitou. Depois disso, Jin-jun estava muito feliz, mas ainda não tinha uma moradia adequada nem acesso a alimentos. Esse problema precisa ser resolvido. Esses bônus foram mencionados em um anúncio pendurado na rua. Infelizmente, agora Lizu não tem a chance de fornecer ao novo empregado tudo o que é necessário. Se não houvesse problemas com a comida, então a garota não teria uma moradia normal. Recentemente, uma gangue de baderneiros havia tirado seu apartamento. Devido a isso, a garota pensou por um momento. Simplesmente não podia deixar sua nova amiga sem um teto sobre sua cabeça. Parece que o herói terá que se mudar com ela. Essa é a única saída possível para essa situação. Nesse momento, o jovem pensou de repente que seu ato heróico influenciou muito o comportamento de Lizu, a dona do estabelecimento. Ela se apaixonou por ele e até está disposta a viver na mesma casa. De fato, nem tudo é assim. A garota não vive sozinha, ela compartilha seu apartamento com sua meia-irmã. Felizmente, eles têm um quarto livre. Enquanto isso, uma grande multidão de bandidos já havia se reunido perto da entrada do restaurante. Provavelmente, vieram aqui para se vingar da humilhação de um dos seus. De repente, a gangue entrou correndo. As portas se abriram com um som muito alto. Um dos vilões queria saber quem se atrevia a lutar com a gangue. Lin era um homem forte, com um cigarro na boca. Estava determinado a enfrentar o intruso que havia cometido o maior erro de sua vida. Realmente havia muitos patifes, claramente mais de 10, e alguns da multidão tinham armas brancas em forma de tubos de metal. Quando os vilões invadiram o interior, a dona do estabelecimento sentiu um forte impacto. Não sabia o que fazer. Os vilões claramente vieram aqui em busca de vingança, mas o herói se comportou com muita calma. Caminhou confiante em direção ao bandido mais poderoso e agradeceu aos convidados por visitarem seu restaurante. Devido a isso, Lizu ficou completamente histérica. Não podia entender o que seu novo amigo estava fazendo, se realmente pensava que os criminosos haviam decidido fazer um lanche. O homem do cigarro também não gostava desse humor. Queria encontrar o intruso o mais rápido possível e dar-lhe uma lição para o resto da vida. Mas até agora, o bandido principal não sabia exatamente quem havia atingido o membro de seu grupo. E o herói, por sua vez, ofereceu-se para examinar seu cardápio. Agora, a garota não tinha dúvidas de que sua nova amiga não tinha ideia do quão perigosa era a gangue de Lin.
Os hooligans apontaram para o cara e reclamaram dele assim que recuperaram o sentido. Foi Ginion quem ousou golpeá-lo. Há algumas horas, o bandido careca simplesmente não tinha gente suficiente, mas agora ele tem assistentes o bastante com ele para que possam punir adequadamente os dois tolos arrogantes, entre outras coisas. O homem estava certo de que o herói ficaria seriamente assustado, mas o jovem se comportou com absoluta calma. Ele se aproximou do vilão e pôs a mão em seu ombro. O vilão interpretou a visita dos patifes como um gesto de boa vontade. Parecia que seus inimigos tinham decidido recomeçar. Em algum momento, o homem com um cigarro na boca ficou cansado dessa palhaçada. Ele advertiu Jinjun pela última vez. Ao grupo Lin não gostam de brincadeiras. Ao ouvir o nome da gangue, a expressão do herói mudou drasticamente. A confiança desapareceu instantaneamente, e um forte medo apareceu em seu lugar. Agora, os hooligans estavam 100% certos de que o rapaz entendia tudo e logo estaria de joelhos diante deles, suplicando misericórdia. A dona do estabelecimento, por sua vez, suspirou aliviada. Embora a situação fosse muito difícil, agora, pelo menos, sua amiga não diria mais besteiras. Não foi tudo como poderia parecer à primeira vista. Jin não tinha ideia de quem era o grupo Lin. Estava ouvindo sobre eles pela primeira vez. Esse jovem realmente se comportou de maneira extremamente imprevisível. Os vilões, mais uma vez, ficaram paralisados em estado de choque após sua estranha declaração. No final, Lizu teve que se aproximar do herói e contar todos os detalhes a ele. Sua gangue é realmente muito poderosa. Talvez, pelo menos agora, o rapaz pare de agir tão estupidamente. À primeira vista, parecia que ele entendia tudo e estava pronto para negociar. No entanto, depois de alguns segundos, ele pegou o cardápio e o entregou aos patifes, dizendo que poderiam alimentar até aqueles idiotas. Depois disso, os vilões não quiseram mais se conter. Não tinham mais motivos para deixar o arrogante intruso vivo. Ele precisava responder por suas palavras. Entre a multidão, An Lian se destacava mais. Estava feliz e prometeu que seu agressor seria despedaçado. Além disso, o bastardo não ia deixar em paz a dona do restaurante. O criminoso careca ia cuidar dela imediatamente após o cara. Devido às ameaças de Zhan Lian, a garota ficou novamente incrivelmente assustada, pois já ouvirá mais de uma vez do que os capangas da organização Lin eram capazes. Enquanto a maioria dos hooligans estava distraída por Lizu, o herói agarrou abruptamente o vilão careca. O jovem realmente esperava que o inimigo pensasse em suas ações, mas parecia que o vilão era muito estúpido para isso. No segundo seguinte, Jimon jogou o vilão com tanta força que ele voou pela janela diretamente para a rua. O restante do grupo não conseguia acreditar no que via. Tudo aconteceu tão rápido que nem tiveram tempo de ver corretamente. Enquanto isso, o jovem já tinha saído pela janela quebrada e se aproximado de Zhan Lian, que jazia impotente na calçada. Para mostrar toda sua força aos bandidos, o herói ergueu Zhan Lian do chão, segurando o canalha com força pelo pescoço. Todo esse ambiente hostil lembrou ao jovem um incidente ruim quando estava algemado e prestes a ser julgado. Depois disso, os fatos foram levados à delegacia. Os agentes ouviram fortes ruídos provenientes do restaurante e relataram aos seus superiores. A oficial superior resultou ser uma jovem de cabelos rosados e bela figura. Ela não conseguia entender por que seus colegas estavam tão excitados. A pergunta era realmente apropriada porque os dois homens estavam tão assustados que por vários minutos não conseguiram pronunciar uma única palavra. Depois de um tempo, a garota se cansou disso e se levantou de sua cadeira para dar um tapa em cada um de seus subordinados. Parece que não voltariam a si de outra forma. Surpreendentemente, esse método se mostrou eficaz. Os agentes da lei interromperam abruptamente a histeria e disseram qual era o problema. Com todo o seu poder, a gangue Lin estava causando muitos problemas. O comportamento furioso da garota assustava seus assistentes ainda mais. Nesse estado, ela era mais perigosa do que qualquer organização criminosa. Agora, a irmã Jin queria agir drasticamente. Estava cansada do comportamento arrogante dos vilões. Em poucos minutos, um grupo especial, incluindo todos os policiais disponíveis, foi organizado. Era necessário capturar os vilões. Enquanto isso, uma verdadeira tragédia estava prestes a começar perto do restaurante Inon. Estava cercado por uma grande multidão de criminosos. O verdadeiro chefe da máfia não tinha pressa para dar ordens a seu povo. Primeiro, ele queria entender de onde vinha tanta coragem daquele cara. Seus assistentes continuavam pedindo que agisse,
pois agora podiam lidar com o arrogante intruso de uma vez por todas. Finalmente, o homem com um cigarro na boca tomou uma decisão e apontou para o herói. Ninguém ousaria desafiar Lingan tanto. A cada segundo, dezenas de malfeitores se aproximavam cada vez mais de Inon, que permanecia de pé e segurando Zhan Lian. Somente quando restava menos de 1 metro para chegar ao vilão mais próximo é que o cara virou bruscamente a cabeça para o lado. Foi nesse momento que a polícia chegou ao local. Vários carros com luzes intermitentes se aproximaram da multidão reunida. A irmã Jing ordenou que todos se deitassem imediatamente no chão e colocassem as mãos atrás da cabeça. Nem mesmo os civis foram exceção. Se alguém ousasse resistir, então a garota estava disposta a levá-lo pessoalmente para a delegacia e colocá-lo atrás das grades por várias semanas. O oficial superior conseguiu acalmar as pessoas em poucos segundos. Entre elas, a única que se destacou foi Jinjun, que continuou de pé. Seu comportamento irritou muito a irmã Yin. Ela não estava acostumada a suportar uma atitude tão desprezível. O rapaz precisava se sentar no chão imediatamente. Apesar da ordem, o herói continuou agindo à sua maneira. Isso enfureceu a garota, que o advertiu pela última vez. Ao se aproximar, o oficial superior viu algo que a surpreendeu completamente. Todos os Juligans da gangue Lin estavam inconscientes no chão. Jinjun levou menos de 1 segundo para fazer isso. Uma pessoa comum claramente não seria capaz de realizar algo assim. Durante vários anos de serviço na polícia, a garota nunca tinha visto tal habilidade. Ela permaneceu perplexa por vários minutos. A situação acabou sendo muito ambígua, então a irmã Yin decidiu que seria melhor deter o estranho, que claramente tinha habilidades únicas. Na verdade, o oficial superior se comportou de maneira bastante rude. Afinal, John não havia feito nada de errado, e a gangue de criminosos havia aprendido uma boa lição. A menina confundiu o herói com um bandido, e nenhum argumento pôde convencê-la. Ela escondeu a pistola, mas claramente não abandonou suas intenções. Seu comportamento parecia muito estranho, especialmente quando a irmã Jin ordenou repentinamente que o rapaz se calasse. Como reagir a isso? De repente, o policial moveu a perna em uma tentativa de nocautear Jinjun. Seus movimentos eram muito rápidos. Claramente, ele praticava artes marciais. Apesar disso, o jovem conseguiu parar o ataque sem muita dificuldade. Ele calmamente segurou a perna do policial, e sua expressão facial nem sequer mudou. Depois disso, a irmã Yin decidiu se retirar por um tempo, pois o cara à sua frente era claramente um lutador incomum. Mas ela ainda queria levar o assunto até o fim. Após dar um salto para trás, a garota fez uma segunda tentativa e repetiu seu chute característico. Desta vez, ela deu o melhor de si. Para sua grande surpresa, o resultado foi exatamente o mesmo. O herói pediu à bela dama que se acalmasse um pouco, pois as garotas não deveriam se comportar assim. Um segundo depois, Jin Yong levantou ainda mais a perna do oficial superior para evitar que a irmã Yin caísse. Ele segurou sua cintura com a mão, como se estivesse dançando. Todos ao redor apreciaram isso. O elegante movimento do herói fez com que tanto os policiais quanto os hooligans levantassem os dedos ao mesmo tempo. Parecia que apenas a garota ruiva não estava contente com essa situação. Ela se envergonhou muito e voltou a agarrar sua arma, apontando-a para o herói. A irmã Jin ordenou que ela soltasse imediatamente sua perna. Caso contrário, abandonaria sua vida miserável naquele instante. Em resposta, o jovem explicou calmamente que o comportamento impulsivo da garota não fazia sentido. Resultou que não havia um único cartucho na pistola do oficial superior. Aparentemente, o herói de alguma forma conseguiu retirar todas as balas do carregador. Como resultado, a garota se afastou e ficou congelada de surpresa por alguns segundos. Jinjun pediu que ela nunca mais tratasse pessoas inocentes daquela maneira. A munição esteve na mão do cara o tempo todo. Ele a jogou no chão, bem na frente da multidão de policiais. Não precisa disso, aconselhou o herói aos agentes da lei, pedindo-lhes que interrogaram a gangue Lin sobre o assunto. A polícia ainda estava interessada em descobrir toda a verdade. Na segunda vez, os hooligans claramente não queriam lutar contra um cultivador tão forte, então o chefe, chamado Huan Bo, concordou em contar todos os detalhes do ocorrido. O homem se aproximou independentemente do oficial superior e começou a afirmar que a briga não tinha nada a ver com Inon. Para provar a veracidade de suas palavras, o criminoso até convidou a polícia a prendê-lo imediatamente. No entanto, ao mesmo tempo, ele esperava perdão porque, apesar dos desentendimentos, Wang Bo enviou muitos presentes aos líderes da polícia. Ele tentou em vão. Naquele momento, a irmã Jin não estava interessada nele. Ela simplesmente o nocauteou com um chute e pediu que ele ficasse quieto. Parece que esta garota realmente tem um caráter muito rígido.
ela não estava disposta a deixar o herói ir embora, mas queria detê-lo. Lizu também quis falar em defesa de seu salvador. Saiu do restaurante e pediu à polícia que reconsiderasse sua decisão. Para convencer o oficial superior, o dono do café contou como o cara salvou seu estabelecimento desses hooligans. Ele é realmente uma boa pessoa, é por isso que deveria ser perdoado, argumentou. Nesse momento, Jingun estava perto e não conseguia acreditar que sua namorada decidirá defendê-lo. Infelizmente, nem mesmo esses argumentos mudaram a opinião da irmã Jin sobre o herói. Ela ainda estava ofendida e estava prestes a resolver a situação na delegacia. A polícia também aconselhou persistentemente Lizu a não se comunicar com esses pervertidos porque a doce dama merece amigos muito melhores. Embora se conhecessem há apenas algumas horas, a amiga de Inon já estava muito preocupada com seu salvador. O jovem decidiu acalmar um pouco a situação, pedindo ao dono do restaurante que não se preocupasse, que simplesmente falasse com a polícia e voltaria à noite para consertar a janela quebrada. Imediatamente após isso, o herói se virou para o oficial superior e a encarou com um olhar muito severo. Ele estava pronto para partir agora mesmo. De repente, a Mana Jin levantou a mão e gritou sua ordem em voz alta. Toda a polícia deveria se agrupar imediatamente e se preparar para voltar. O único que ficou foi Lizu. Apesar de o herói ter pedido que ela não se preocupasse, a garota ainda não conseguia reprimir seus pensamentos inquietantes. Depois disso, os fatos foram transferidos para a delegacia. Este prédio agora estava bastante vazio. Apenas os gritos no corredor eram audíveis. Descobriu-se que o detido havia estado sentado em uma sala vazia por várias horas, durante as quais nenhum funcionário se aproximou dele. Em determinado momento, sua paciência se esgotou, e ele pediu em voz alta para ser libertado. Para que se incomodar em deter uma pessoa inocente? Somente após a abertura da porta de sua sala é que os agentes da lei pediram a Inon que os acompanhasse às autoridades. O caminho para o lugar correto acabou sendo bastante longo. O herói pediu à polícia que esclarecesse para onde exatamente o estavam levando agora, mas os homens não pareciam saber. Falar era bastante fácil de adivinhar. Pronto, o jovem se encontrou na sala do oficial superior. A garota queria discutir algo com ele, mas ao mesmo tempo seu desdém e arrogância para com o detido eram claros em seu rosto. Jinjun não queria falar com ela de jeito nenhum. Infelizmente, agora o cara não tinha outra opção. Os funcionários alegremente informaram ao chefe que a porta estava fechada, e a garota sorriu maliciosamente. O oficial superior queria saber de onde exatamente o herói era e se tinha pelo menos algum documento, mas resultou que o cara não tinha nada. Além disso, Cizin apreciou sua coragem, pois nem todas as pessoas valentes decidem enfrentar uma multidão de hooligans na rua sem sequer ter um passaporte. É só que a garota já havia verificado todas as pessoas na cidade com o nome de Jinjun, mas nenhum deles se parecia remotamente com o detido. Como resultado, o oficial de polícia teve uma pergunta bastante justa sobre quem é realmente esse cara. Claramente, ele esconde algum segredo. Poucos segundos depois, o herói sorriu em resposta a isso e anunciou com alegria que, de fato, era apenas um defensor da justiça. Os agentes da lei claramente não gostaram dessa declaração e viraram a cabeça para os lados para conter o riso. Falando francamente, ao oficial superior não importa quem seja Inon. Primeiro e acima de tudo, ela quer punir o delinquente que causou o caos em sua seção da cidade. Tentando se justificar, o jovem repetiu mais uma vez os recentes acontecimentos. Os próprios criminosos o atacaram, então suas ações podem ser consideradas como legítima defesa. De repente, a irmã pulou de sua cadeira e bateu na mesa com as mãos. Ela não se importava, porque, afinal, o cara violou a lei. Agora ele deveria fazer o que lhe dizem. O mais provável é que o jovem não vá admitir suas façanhas, então os funcionários decidiram extrair um depoimento dele à força. Um dos homens segurava um taco de beisebol, e o outro segurava um livro grosso. Jinjun recomendou fortemente aos dois que não fizessem nada estúpido. Poucos minutos depois, os três já estavam na sala de interrogatórios. O livro era necessário para que o detido não ficasse com hematomas depois de ser espancado com um taco. Os agentes da lei queriam acabar com o intrépido intruso o mais rápido possível, então imediatamente começaram a executar a ordem. Um dos policiais agitou seu instrumento esportivo com todas as suas forças e tentou acertar o cara, mas por alguma razão desconhecida, acertou seu colega. Os policiais surpresos tentaram entender o que tinha acontecido, e enquanto isso, o herói já havia se libertado das cordas e estava atrás deles. Isso é o que Inon quis dizer quando pediu aos agentes da lei que não fizessem nada estúpido. Se realmente fossem lutar, os homens não queriam tolerar bobagens tão estúpidas. Por isso, um deles mais uma vez tentou acertar o cara com um taco de beisebol. No entanto, o resultado desse ataque foi exatamente o mesmo que um minuto antes.
O policial moveu demais a mão e acertou seu colega na segunda metade do rosto. Isso nem sequer aconteceu por causa das ações do cara. O funcionário simplesmente ficou nervoso e não percebeu que havia uma pessoa parada bem atrás dele. O descuidado agente da lei tentou se desculpar, mas Zenon, enquanto isso, já estava cansado de ficar parado e decidiu nocautear um dos homens, e poucos segundos depois, chegou a vez do segundo, resultado do qual ambos os policiais acabaram no chão. Provavelmente, já não podiam mais resistir. A propósito, a irmã Jean esteve por perto o tempo todo e observou a estranha atuação. Apesar da inutilidade de seus subordinados, a menina estava feliz porque agora poderia acusar o jovem de atacar os policiais. De repente, outras pessoas entraram na sala. O oficial superior ficou muito surpreso, pois hoje nenhuma autoridade deveria estar presente, mas por algum motivo o capitão veio trabalhar acompanhado de uma jovem alta e loira que a polícia nunca tinha visto antes. Resultou que esse estranho pagou a fiança de Jin Yong, então eles não têm mais o direito de deter o cara da estação, se este for realmente o caso. Então a irmã Yi não pode evitar concordar, mas quer saber quem é a garota que veio com o chefe. Embora fosse uma pergunta direta, a alta loira não respondeu. Ela caminhou silenciosamente em direção à sala de interrogatórios para falar com o herói. A oficial superior, é claro, não gostou desse comportamento. Ele ficou bravo e o capitão teve que acalmá-la. O estranho perguntou calma e educadamente ao cara como ele se sentia. De fato, tudo estava bem com o herói. Pequenas coisas não poderiam prejudicá-lo. A propósito, ele também conheceu essa garota pela primeira vez e nem sabia o nome dela. Por algum motivo, a loira não pôde dizer seu nome. Essa informação deveria permanecer em segredo por enquanto. Mas agora o cara pode ir para casa. No momento seguinte, as algemas de Jin Yong foram desatadas e ele agradeceu alegremente à assistente anônima. Ela literalmente o salvou. Ao sair da sala, o herói parou por alguns segundos e, sarcasticamente, pediu à irmã Yin que não ficasse muito brava. O destino definitivamente os uniria novamente. A oficial superior simplesmente não podia acreditar. Ela queria acabar com o jovem agora mesmo, mas naquele momento não podia fazer nada. Uma vez livre, Injun começou a pensar em quem seria capaz de saber sobre seu retorno à sua cidade natal. Afinal, ele era o único sobrevivente da luta na ilha. Até o momento, não tinha ideia de quem em Jazia poderia ter essa informação. Os únicos suspeitos eram a família Lin. Lizu correu atrás dele, parecia muito preocupada. E a primeira coisa que ela queria fazer era descobrir se sua amiga estava ferida. A garota também sentiu um forte sentimento de culpa por tudo o que aconteceu ao herói. Mas ele, por sua vez, pediu à sua amiga que não se preocupasse tanto. Ainda assim, o jovem está certo de que o dono do restaurante é uma boa pessoa, então não devem se culpar. Eles devem se abraçar e seguir em frente. Quando a Bela ouviu isso, exalou aliviada. Estava tão apressada que até apareceu suor em seu rosto. Felizmente, tudo estava bem. É só que a irmã Yin tinha muito medo de que os policiais na delegacia machucassem de alguma forma o herói. Ela realmente não queria isso. Injun até se sentiu um pouco envergonhado por tais palavras. Ele teve que olhar para o lado e manchas vermelhas apareceram em suas bochechas. As garotas nunca tinham dito isso a ele antes. Agora, deveriam voltar ao restaurante o mais rápido possível. Seu negócio ainda não havia acabado e também precisavam limpar adequadamente depois da briga. No dia seguinte, o jovem ficou em uma rua movimentada e distribuiu panfletos que incluíam um convite para uma entrevista para novos funcionários. Em algum momento, Inon achou que tudo estava indo bem porque as pessoas estavam manuseando os papéis bastante ativamente. Talvez em breve teriam um colega. No entanto, olhando mais de perto, você notaria que a maioria dos transeuntes simplesmente jogava os pedaços de papel fora ou os usava como guardanapos. No final, os parceiros voltaram ao café e se sentaram em uma mesa com um olhar triste. O cara não encontrou ninguém e perguntou à sua amiga como ela estava. Infelizmente, a garota teve exatamente a mesma situação durante várias horas. Ela postou anúncios por toda a cidade. Naquele momento, quando os amigos finalmente se desesperaram e decidiram que ninguém viria, um estranho chegou ao seu estabelecimento e perguntou se podia entrar. Era um jovem com um uniforme de construção, cabelos loiros e olhos da mesma cor. Ele queria saber se ainda precisavam de novos funcionários. Claro que sim. Lizu e Waza saltaram do sofá com alegria e olharam para o estranho com esperança. Cortesmente, convidaram o rapaz a se sentar com eles à mesa e discutir seu futuro salário e férias. Mas o convidado nem sequer havia sido contratado ainda. Embora pareça estranho, na verdade, o estranho já havia recebido um novo emprego. Ele, por sua vez, pensou que estava em um lugar muito estranho. O rapaz de cabelos brancos queria dizer algo, mas foi imediatamente interrompido por Lizu,
que educadamente ofereceu ao novo funcionário uma xícara de chá. Literalmente, 1 minuto depois, cerca de 20 xícaras de diferentes variedades já estavam sobre a mesa na frente do rapaz. Se isso não fosse suficiente, a garota traria mais. O desconhecido nem conseguia imaginar que os donos do estabelecimento seriam tão amigáveis. Por certo, esqueceram-se completamente de se apresentar. O herói e sua namorada, com um sorriso nos rostos, disseram seus nomes e perguntaram qual era o nome de seu convidado. O nome deste cara era Jane. Estava sinceramente feliz por estar entre pessoas tão amigáveis. Nunca antes tinha encontrado donos assim. Agora queria trabalhar duro em benefício de um objetivo comum. Definitivamente daria tudo de si e nunca decepcionaria seus novos amigos. O rapaz e sua namorada ficaram felizes em ouvir isso, mas de repente seu novo colega teve uma pergunta. Por que não havia ninguém em seu café? Em resposta a isso, o herói disse imediatamente que uma gangue de vilões era culpada de tudo. Os vilões constantemente impediam que seu restaurante se desenvolvesse normalmente. Assim que Janin ouviu isso, virou-se imediatamente para a saída e tentou fugir. Jinjun mal conseguiu segurar seu ombro. Ele não estava disposto a trabalhar duro. O rapaz loiro estava falando sobre isso apenas alguns minutos atrás e agora já estava tentando desaparecer. Resultou que o novo funcionário tinha um medo incrível de qualquer grupo de bandidos. Encontrá-los ia contra seus 3 princípios básicos. Depois de ouvir isso, o dono do estabelecimento ficou interessado em ouvir quais eram esses fundamentos. E Janin não se importou em falar sobre isso, desculpando-se por ser tão direto. O rapaz disse que não queria se meter em problemas, nem em grandes problemas. E, afinal, se metesse em problemas, não seria em grandes problemas. De fato, essas 3 regras soavam como a mesma coisa. O rapaz simplesmente não queria se aproximar nem 1 metro de situações perigosas. Logo o novo funcionário estava prestes a ir embora, e Lizu tentou detê-lo. Infelizmente, o cara nunca vai contra seus sólidos princípios. Infelizmente, o destino mesmo decretou isso. Mas de repente Janin mudou abruptamente seu comportamento. Seu rosto não era mais tão severo. Resultou que o dono do estabelecimento tomou sua mão para finalmente desejar-lhe sucesso no futuro, que ele encontrasse seu caminho na vida. Naquele momento, a garota pareceu incrivelmente doce e atraente ao jovem. Ele ficou em estupor por alguns segundos e a admirou. E 1 minuto depois, o novo funcionário caiu de joelhos, suplicando que o contratassem. Aparentemente, seus princípios de vida não eram tão importantes. Yaninin queria começar a trabalhar agora mesmo. Nem precisava de um salário. Deixe seus amigos simplesmente lhe dar alguma tarefa. Um pouco mais tarde, o rapaz loiro se arrependeu de suas palavras. Seu primeiro encargo imaginava de forma completamente diferente. Ele carregava uma grande e pesada sacola de arroz em suas costas. O trabalhador precisava levá-la ao café e, além disso, não podia mostrar fraqueza, porque Lizu o acompanhava. Em algum momento, o jovem perguntou à garota por que Inon não estava com eles agora. Resultou que o herói decidiu fazer pequenas reparações no estabelecimento. Foi uma decisão acertada, pois a sala realmente não parecia muito apresentável. A garota mal podia esperar para ver o resultado. Quando os amigos caminharam alguns metros mais, o telefone da garota tocou. Ela se desculpou com Janin pelo atraso, precisava responder urgentemente. Naquele momento, um forte sentimento de ansiedade apareceu no rosto da garota. A voz no telefone dizia que sua irmã tinha sido sequestrada por um grupo de bandidos. Enquanto isso, o estabelecimento estava perfeitamente limpo. O herói fez um bom trabalho e eliminou completamente todas as consequências da briga com a gangue Lin. Portanto, podia sentar tranquilamente em uma cadeira e esperar sua namorada. Queria ouvir os elogios que lhe dirigiam o mais rápido possível. Mas depois de alguns minutos, o jovem se cansou dessa atividade. Seus amigos não retornaram por muito tempo, então decidiu procurá-los. O local de encontro com os sequestradores era uma área da cidade chamada Jein Beneno, onde os bandidos retinham a irmã mais nova de Lizu. Havia muita gente suspeita ao redor devido a isso. Janin começou a se preocupar com os problemas que estava tentando evitar. Literalmente, eles estavam cercados. Realmente havia muita gente aqui. Além disso, quase todos os transeuntes estavam relacionados de alguma forma com grupos de gangsters. Parece que o cara loiro tem má sorte hoje. Nunca teria pensado que isso poderia acontecer em seu primeiro dia de trabalho. No início, os rapazes não conseguiram encontrar exatamente os bandidos que precisavam, mas de repente ouviram uma voz feminina aguda atrás deles. Felizmente, tudo estava bem com o familiar da menina, mas,
Naquele momento, um dos sequestradores a segurava firmemente pela mão, e o cativo tentou se libertar, mas foi em vão. Ao perceber sua irmã Lizu, imediatamente correu em seu auxílio. Mais do que tudo, queria libertar sua irmã mais nova das mãos dos bandidos sem vergonha. Não pôde fazê-lo rapidamente porque numerosos cúmplices do bandido estavam ao redor. Um deles bloqueou o caminho da menina. O mais provável é que ele fosse o principal entre a multidão de criminosos. Este homem de cabelo longo tinha uma enorme tatuagem em todo o peito. Primeiro, o bandido perguntou ao dono do restaurante se a menina era realmente sua parente. Se fosse, precisavam de um resgate. Estes bandidos decidiram que sua irmã mais nova lhes pertencia por direito, porque a menina veio aqui com colegas de classe que perderam para ela no bilhar. Com um sorriso desagradável em seu rosto, o líder dos criminosos ofereceu a Lizu duas opções. Podia resgatar sua parente com dinheiro ou poderia ficar aqui e fazer o que lhe mandassem. Um comportamento tão terrível enfureceu Janin. Ele notou com razão que as ações dos bandidos eram contrárias a várias leis ao mesmo tempo. Um grupo de vilões não tem o direito de manter como refém uma menina inocente. Ela nem sequer jogou bilhar. Apenas seus colegas devem ser responsabilizados. Assim que o rapaz disse essa frase, imediatamente foi golpeado no rosto por um homem com uma tatuagem no peito. O bandido acabou sendo muito rápido. Devido a isso, o jovem caiu no chão e possivelmente perdeu a consciência. Sua namorada correu em seu auxílio, e a situação literalmente ficou tensa. Segundo o líder da gangue, não é permitido que a escória sem valor interfira na conversa de outra pessoa. Tal falta de respeito deve ser punida adequadamente. Depois disso, o homem da tatuagem no peito teve uma grande ideia. Por que não resolver tudo da mesma maneira que começou? Deve-se jogar uma partida de bilhar. Se Lizu e sua amiga ganharem, então a gangue de bandidos os deixará ir e até pedirá desculpas. Se for o contrário, então ambos dançarão na frente de todos sem roupas. Parece que neste clube de jogos, literalmente todos os visitantes são os verdadeiros canalhas. Cada um dos que os rodeavam regozijou-se com a proposta do líder bandido. A menina não podia acreditar que em sua cidade houvesse uma reunião de monstros tão visível. Sua irmã mais nova imediatamente abandonou essa ideia. A menina simplesmente não podia permitir que sua irmã mais velha fosse humilhada assim na frente de alguns pervertidos. Também queria dar uma lição aos seus amigos que a meteram em problemas, mas os três claramente não queriam ser responsabilizados por suas ações. Em vez disso, sugeriram simplesmente se render. Se agora você for contra os verdadeiros bandidos, pode trazer ainda mais problemas. Enquanto os estudantes discutiam entre si, Lizu tentava idear algum tipo de plano. Nunca em sua vida tinha jogado bilhar e estava com muito medo. Depois de alguns minutos, o homem da tatuagem se cansou e perguntou quando finalmente ela disse uma palavra. Era hora de escolher. No final, a menina disse que poderia dar dinheiro aos vilões, mas que precisava de garantias de que sua irmã e sua nova amiga seriam libertadas. Na verdade, aos criminosos não importava. O líder pediu a um de seus subordinados que calculasse exatamente quanto o dono do restaurante lhes devia. Com um sorriso sinistro em seu rosto, o contador calculou algo em uma calculadora por alguns minutos. Depois daquilo, quando foi informado que a quantia era exatamente 1 milhão naquele momento, Lizu experimentou uma forte sensação de choque. Os outros também não conseguiam acreditar no que ouviam. Se os malandros eram realmente tão insolentes, o fato é que 3 estudantes estúpidos apostaram exatamente essa quantia de dinheiro. Os tolos pareciam não ter a menor ideia do que estavam fazendo. Tudo parecia demasiado estranho. Ninguém apostaria 1 milhão em uma partida de bilhar. Além disso, eram estudantes normais e corriqueiros da academia. O mais provável é que a gangue simplesmente obrigasse os estúpidos garotos a se endividarem após a primeira perda. Talvez até quisesse deliberadamente tomar sua irmã mais nova como refém. Agora, Lizu não tem outra opção. Não pode pagar uma quantia tão grande de dinheiro aos valentões. Terá que se ater a esses malandros. Enquanto jogava bilhar, o homem com uma tatuagem no peito constantemente fazia caretas e lembrava do que deveria fazer com a Bela se perdesse. O comportamento desse bastardo causou ainda mais medo na garota. Ela queria desesperadamente agarrar sua irmã e fugir. Felizmente, isso é simplesmente impossível, e além disso, as chances de Lizu ganhar são muito baixas. Realmente terá que fazer isso. Devido à extrema ansiedade e sentimentos de desesperança, a dona do restaurante começou a ter lágrimas nos olhos. Nesse momento, alguém se juntou a eles. Resultou que Inon tinha estado tentando encontrar seus amigos todo esse tempo. Nunca teria pensado que decidiram ir ao salão de bilhar. Olhando ao redor, o jovem rapidamente percebeu o que estava acontecendo exatamente ali. Mas por enquanto, simplesmente fingiu estar ofendido por seus colegas. Afinal, o deixaram sozinho no restaurante, limpando, enquanto eles se divertiam.
Janin, por sua vez, advertiu seu conhecido sobre o perigo. De fato, o herói entendeu tudo perfeitamente e simplesmente se fez de bobo. Interessou-se muito em jogar bilhar e também quis participar. O líder da gangue olhou com desconfiança para o desconhecido e perguntou quem era e por que de repente havia decidido se juntar a eles. A primeira ação de Jin Yon foi ajudar sua amiga a se levantar do chão, pois estava tão preocupada que mal conseguia se manter em pé. Ao mesmo tempo, Lizu não conseguia entender como sua amiga os encontrara tão rápido. Afinal, sua cidade natal, Juya, é muito grande e tem muitas ruas. Resultou que, no início, o herói corria e procurava por seus colegas literalmente em todos os lugares. Mas várias horas de exploração da área não deram resultados. De fato, o garoto simplesmente caminhava em círculos. Embora seja um excelente lutador, tem sérios problemas de orientação no solo. Embora Jin Yon não quisesse admitir, foi exatamente assim. Felizmente, depois de um tempo, de repente, ouviu um grito muito alto pedindo ajuda. Assim, conseguiu encontrar os amigos. A cada frase do herói, sua história se tornava cada vez mais delirante. Quem sequer acreditaria em tal coisa? Parece que o garoto mesmo entendeu isso, mas ainda assim tentou fingir até o final. Teve que fazer um grande esforço para ocultar o sentimento de vergonha. Esta explicação foi completamente estúpida do início ao fim. Ianino ordenou a seu amigo que dissesse imediatamente a verdade real. De repente, John caiu de joelhos e pediu perdão. Resultou que ele apenas veio a esta área para jogar nos salões de jogo. Esta foi a primeira e última vez. Um dos vilões esteve tentando falar com o herói todo esse tempo, mas ele estava ocupado demais comunicando-se com seus camaradas e a irmã menor estava tentando descobrir quem era esse cara. Em algum momento, o líder da gangue se cansou disso e ordenou em voz alta que todos se calassem imediatamente. Era hora de pagar as contas. Os garotos, é claro, estavam conversando muito amigavelmente, mas os Juligans não podiam permitir que alguns fracos os menosprezassem. Não podiam simplesmente ser ignorados. Agora, os criminosos já não queriam mais jogar bilhar. O homem com uma tatuagem no peito ordenou a seus subordinados que expulsassem imediatamente os desconhecidos. Assim que isso aconteceu, uma grande quantidade de malandros correram em direção aos meninos. John se interpôs entre seus amigos e um grupo de inimigos, posicionando suas mãos de forma que os malandros o atacassem primeiro. Seu rosto mostrava total confiança em suas ações. Em questão de segundos, todos os vilões receberam sua parte de golpes e caíram ao chão, enquanto nenhum deles conseguiu acertar o cara ao menos uma vez. Ianino e Lizu estiveram atrás o tempo todo e ficaram impressionados com a habilidade do herói. Apenas levou alguns momentos para ele vencer seus inimigos. Minha irmã mais nova gosta especialmente dessa atuação. Não podia esperar mais para que alguém punisse seus vilões sequestradores. Agora, o líder da gangue percebeu que o jovem diante dele não era uma pessoa comum do Oriente. Mas Ino, por sua vez, deu aos Hooligans uma última chance. Se acalmassem, poderiam ter uma boa conversa com as pessoas normais. Nesse caso, o homem com a tatuagem no peito estava disposto a retirar seu pessoal, desde que recebessem o milhão prometido. Assim que o criminoso terminou sua sentença, Ren gritou com todas as suas forças. Os próprios vilões vieram com esse número. Nenhum de seus colegas colocou essa quantia. Agora que todos sabiam a verdade, os malandros deveriam apresentar imediatamente suas demandas. Se tivessem alguma queixa, deveriam recorrer a esses 3 estudantes. Afinal, foram eles que perderam o jogo. John nem mesmo os protegerá, então a gangue de criminosos pode fazer o que quiser com eles. Apesar disso, o líder não iria deixar o cara que derrotou sua gente ir embora. Agora não se trata de dinheiro, mas de reputação. Resultou que esses Juligans também pertenciam ao grupo Lin. Agora, todos estão em seu território. Parecia que essa organização controla metade da cidade. Se esse for realmente o caso, então o herói está disposto a ouvir outras opções. Definitivamente deve haver uma maneira adequada de resolver este conflito. O homem da tatuagem apreciou a coragem de Jinjun. Deveriam resolver tudo jogando um jogo de bilhar. O cara imediatamente concordou. Em resposta a isso, foi uma ótima notícia para o vilão, porque ele confiava em sua vitória. E se o cara e seus amigos perderem, sua dívida será duplicada. Nesse momento, o líder da gangue tinha um rosto muito feliz. O herói fez o mesmo e aconselhou os vilões a não terem tanta confiança neles. Esse comportamento indicava claramente que o jovem era excelente jogando esse jogo. Pelo menos Ianino e seu amigo acreditavam nisso. Mas de repente, Jin Yon se voltou para eles e perguntou quais eram as regras do bilhar. Diante dessa pergunta, seus amigos caíram em estupor e desabaram no chão, surpreendidos.
Recobrando o sentido, o cara loiro propôs sua candidatura como jogador. Pelo menos ele sabia exatamente como segurar um taco em suas mãos, já que Iannino costuma se comportar de maneira muito reservada e sem complicações, mas parece que em situações críticas, é capaz de tomar a iniciativa. Como resultado, o herói confiou em seu amigo e deixou-lhe um assunto importante. Em qualquer caso, ele poderia assegurar a seu colega se algo desse errado. Quando o cara loiro se aproximou da mesa, o homem da tatuagem ficou surpreso, porque estava certo de que um pirralho assim nunca seria capaz de acertar ao menos uma bola. De fato, não é necessário tirar conclusões precipitadas, porque o jovem costumava trabalhar em uma sala de bilhar, onde conseguiu aprender várias técnicas. Primeiro, você deve quebrar um triângulo de várias bolas. Se ao menos uma delas acertar o buraco, então o jogador tem direito a outro golpe, e assim por diante, até falhar. Ganha quem fizer cair mais bolas. Felizmente, Iannino começou bem. Imediatamente após o primeiro ponto marcado, ele se preparou para o segundo golpe. Graças à sua pouca experiência, ele conseguiu repetir o sucesso. A próxima bola acertou o alvo. Se isso continuar, então o turno do vilão nem sequer chegará, e os rapazes poderão voltar para casa em segurança. Falando francamente, o cara loiro se esforçou muito, não só pelo bem de seus amigos, mas também porque queria se vingar do líder da gangue por aquele soco na cara. De fora, parecia que o jovem nem sequer ia parar. As habilidades dele também eram apreciadas pelo homem da cicatriz, realmente não era mal. Apesar disso, os hooligans não queriam desistir da vitória facilmente. O garoto ainda era muito inexperiente para competir com gente como eles. Enquanto isso, Iannino perdeu outro ponto. Restavam certa quantidade de bolas na mesa. Se ele pontuasse outra vez, poderia vencer. Seus amigos estiveram todo esse tempo por perto e apoiaram o garoto loiro com todas as forças durante o jogo. Parecia um verdadeiro mestre. Devido a isso, o jovem estava um pouco envergonhado, pois realmente gostava de Lizu. Simplesmente não podia errar no momento em que tanta garota o estava observando, se preparando para o golpe final. Iannino de repente sentiu algo bater em seu rosto, o que o fez perder completamente a concentração. Como resultado, o golpe foi fraco demais, a bola não chegou à caçapa. Agora, era a vez do líder da gangue pegar o taco e se aproximar da mesa. Claro que um dos trapaceiros estava por trás disso. O vilão tinha uma onda em suas mãos com a qual atirou uma pequena pedra no loiro. Jinjun notou isso, mas por enquanto decidiu não se envolver na briga e ver como terminaria. O erro de Iannino fez o homem da tatuagem rir muito, como se estivesse louco, e pediu que ele não se zangasse. Aparentemente, o vilão ainda tinha muita experiência jogando bilhar, isso se provou absolutamente verdadeiro. O trapaceiro conseguiu acertar bola após bola diretamente no alvo. Alguns golpes a mais e a vitória seria dele. A situação estava ficando muito tensa, a garota não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Praticamente tinham ganhado. Iannino estava mais preocupado. A cada ponto que seu oponente ganhava, um sentimento de preocupação podia ser visto cada vez mais claramente em seu rosto. O líder da gangue rapidamente percebeu o olhar preocupado do garoto. Ele não queria perder essa oportunidade e decidiu zombar do jovem. Segundo o homem, aqueles tolos nem sequer poderiam sonhar em ganhar em apenas alguns segundos. Ele ia ganhar o último ponto. Era necessário fazer algo agora, senão Iannino perderia com certeza, disse a garota em voz alta, mas provavelmente era tarde demais. Assim que o vilão acertou a bola de bilhar, Jin habilmente lançou uma pequena pedra, o que impediu o vilão de encaçapar a bola. Parecia simplesmente impossível. O homem da tatuagem não teve tempo de notar como o herói conseguiu isso. O tipo simpatizou sarcasticamente com seu oponente. Isso é realmente muito triste. O bandido estava muito perto da vitória. Ainda assim, ele continuava confiante em sua vitória, porque Iannino havia desmoronado completamente depois de seu erro. Todo esse tempo, o garoto loiro tinha pensamentos perturbadores girando em sua cabeça. O bandido começou a zombar dele, pedindo ao garoto que não perdesse seu precioso tempo. O bandido também acrescentou que esses fracos e inseguros não têm lugar em sua sala de jogos, então o garoto deveria simplesmente aceitar sua derrota. O herói se aproximou de seu amigo e começou a acalmá-lo. Não é necessário guardar pensamentos tristes para si mesmo. Um erro é apenas uma etapa no caminho para a vitória. Além disso, Janin já fez muito pelo bem de seus camaradas. Agora, ele pode dar um passo atrás e confiar o resto do trabalho a Inon. O comportamento arrogante de um novato no jogo de bilhar divertiu o vilão. Ele não podia acreditar que o garoto o venceria sem nenhuma experiência. Em resposta a isso, o herói pediu ao trapaceiro que ficasse em silêncio por pelo menos alguns segundos e ouvisse suas palavras, pois estavam machucando Janin. Jinjun nunca os perdoará.
A gangue de hooligans definitivamente responderá por suas ações. Nesse momento, o tipo tinha um olhar muito sério e sinistro. Surpreendentemente, aprendeu a jogar após observar o jogo. Durante vários minutos, as bolas rolavam em direção à caçapa uma após a outra. A magnífica habilidade do jovem deixou o homem tatuado chocado. Ele nunca tinha visto algo assim. O jovem é um verdadeiro gênio. Em poucos minutos, o último jogo terminou. O herói facilmente derrotou o vilão. O placar indicava sua vitória. Finalmente, a irmã mais nova conseguiu se libertar das mãos do vilão. Ela imediatamente correu ao encontro de Lizu, seu amado. Agora tudo havia terminado. Os rapazes olharam tranquilamente para sua amiga e sua família, prestes a sair. Mas de repente, um homem tatuado virou-se para eles e ordenou que ficassem parados. Realmente pensavam que poderiam escapar assim? Em um segundo, uma grande multidão de bandidos correu em direção aos heróis para agredi-los. O chefe ordenou que jogassem os homens na rua e deixassem as meninas para trás. Esses estúpidos trapaceiros nem perceberam que estavam piorando a situação para si mesmos. Jin considerou esse desdobramento dos eventos e lhes daria uma lição. Depois disso, começou uma verdadeira carnificina na sala de bilhar. Os sons dos golpes podiam ser ouvidos até na rua. Um idoso que passava tentava entender o que estava acontecendo lá dentro. Logo, todos os trapaceiros estavam no chão, inconscientes. Os tacos de madeira que usavam como arma se quebraram em pequenos pedaços. Os estudantes que haviam feito algo terrível ao amigo ainda estavam lá. O trio estúpido olhou horrorizado para o que estava acontecendo, esperando que isso não acontecesse com eles. Um homem tatuado de joelhos implorou piedade ao herói. Todo o seu rosto estava coberto de hematomas e abrasões. Ele prometeu nunca mais se aproximar deles. No final, o herói concordou e não matou o líder da gangue. Nesse momento, ele se levantou com um olhar muito sério e severo. Então, o jovem se dirigiu aos estudantes que tentaram fugir para a rua. Eles só precisaram de alguns segundos para fazê-lo. Ao mesmo tempo, nenhum deles queria ir ao hospital. Então os estudantes também se ajoelharam. Estavam prontos para contar toda a verdade. De fato, o homem tatuado, cujo nome é Sinão, armou tudo isso de propósito. Ele queria fazer de Liu sua refém. Os estudantes do ensino médio se tornaram reféns da situação. O bandido os obrigou a isso e, além disso, a dívida de 1 milhão é totalmente fictícia. Nesse caso, o herói teve uma ótima ideia. Agora, os estudantes precisam derrotar o líder da gangue. Caso contrário, a polícia logo chegará ao local. 3 estudantes enfrentam pelo menos vários anos de prisão e devem tomar a decisão certa. Parece que os estudantes do ensino médio estão em uma situação muito difícil. Se mesmo assim decidirem, Sanao definitivamente se vingará no futuro. Se acreditarem nisso, então tem muita sorte hoje, porque o cara está disposto a fazer concessões. Se os estudantes não quiserem derrotar o vilão, então podem se permitir serem derrotados. No entanto, os estudantes não gostaram menos dessa opção, ao contrário do bandido, que agradeceu ao jovem por sua sabedoria e prudência. O vilão confiava que poderia lidar facilmente com vários estudantes do ensino médio. Ele virou a cabeça e o lado, olhando para eles com um olhar sinistro. Mas então aconteceu algo que claramente não esperava. Um dos estudantes o atingiu com força no rosto. Parece que isso aconteceu por instinto. Os estudantes decidiram aproveitar a oportunidade e continuaram golpeando o homem tatuado que jazia no chão e não conseguia se levantar. Enquanto isso, Jinon voltou calmamente com seus amigos. Um sorriso apareceu em seu rosto e ele claramente se sentia satisfeito. Depois disso, certamente ninguém os impedirá de voltar ao restaurante. Além disso, ainda tem muito trabalho. Devem prestar atenção aos negócios. Logo chegou a noite e Janin se preparou para ir para casa. Se despediu de seus camaradas, que lhe desejaram boa sorte. Alguns minutos depois disso, Lizu pareceu lembrar de algo. Sua expressão mudou. À primeira vista, ficou evidente que a garota tinha se esquecido completamente de limpar o quarto de Jinjun, então rapidamente correu para dentro para preparar um lugar acolhedor para ele. Enquanto a irmã mais velha estava ocupada limpando, Liu decidiu ir às compras com o herói. Ela segurou a mão dele e o chamou de irmão mais velho, o que deixou até mesmo a dona do restaurante um pouco envergonhada. O comportamento de sua irmã mais nova parecia um pouco estranho, mas mesmo assim, Lizu foi para casa. A garota não negou nada, o garoto interpretou como um sinal. Cerca de 1 hora depois, o jovem e Liu voltaram das compras, ambos parecendo felizes. Inon girou a maçaneta da porta principal,
mas o momento não era exatamente oportuno. Lizu saiu do chuveiro há alguns minutos, agora vestindo apenas uma toalha. O rosto da garota ficou muito vermelho de vergonha e ela se virou tentando cobrir sua figura bonita. Suas amigas voltaram muito cedo, gritando que ela precisava trocar de roupa imediatamente. A dona do restaurante correu para o segundo andar e sua irmã mais nova não entendia por que a irmã mais velha estava tão tímida. Seria melhor descobrir isso amanhã, mas agora o herói deveria ir descansar. A casa tinha 3 quartos e uma sala de estar. Liu apontou para a porta do jovem. Logo, os heróis foram para seus quartos e se deitaram. A irmã mais nova agradeceu a Jinjun pela ajuda com as compras e lhe desejou boa noite. O garoto se sentiu bastante confortável na festa, mas mesmo assim não conseguiu dormir rapidamente. Ele apenas ficou lá deitado por vários minutos. Toda essa situação trazia à tona memórias antigas. Pensamentos sobre uma certa garota de cabelos cor-de-rosa surgiam constantemente em sua mente. Na manhã seguinte, o herói acordou de bom humor. Outro dia maravilhoso o esperava e ele queria seguir em frente em direção ao seu objetivo. Ao sair do quarto, ele rapidamente percebeu que os outros também estavam acordados. O garoto cumprimentou Lizu e lhe desejou bom dia. No início, a garota estava calma, vestindo uma camiseta bastante fina. Parecia ter esquecido completamente que tinha um novo vizinho. Depois de alguns segundos, ela ficou envergonhada novamente e tentou se cobrir com as mãos. Ela precisava se acostumar com um novo ambiente. A distração da garota surpreendeu até mesmo o jovem, que pediu a ela para não usar roupas tão reveladoras, pois ele também ficava envergonhado. Ao ouvir gritos vindo da sala, a irmã mais nova também acordou e imediatamente perguntou à sua família por que havia tanto barulho. Depois disso, os parceiros comerciais foram ao restaurante para avaliar os resultados de seus esforços. Eles queriam trabalhar o mais duro possível, mas infelizmente a alegria dos heróis não durou muito. Por alguma razão, seu estabelecimento ficou completamente vazio novamente. Nenhum único cliente apareceu. Provavelmente era por causa daquela gangue de Lin. As pessoas provavelmente estavam com medo de vir aqui depois da briga, cujos rumores se espalharam por toda a cidade. Alternativamente, eles poderiam voltar a treinar em uma loja de fus. Os ganhos, é claro, não seriam grandes, mas ainda assim era melhor do que nada. De fato, havia uma maneira melhor. Jinjun decidiu que essa situação poderia ser corrigida pela pessoa que estava assustando as pessoas a virem ao estabelecimento. Estavam falando, é claro, de um dos vilões de alto escalão chamado W-Bo, que então liderava uma grande gangue de hooligans. Naquele momento, o vilão estava em uma discoteca especial. De repente, ele teve um mau pressentimento e começou a se preocupar. Alguns minutos depois, um assistente se aproximou dele e disse que o médico estava pronto para vê-lo ainda esta tarde, o que era uma boa notícia, já que o vilão tinha um problema muito delicado. Ele nunca teria pensado que tal desgraça poderia acontecer com ele. O fato é que várias vezes seguidas ele não conseguiu ficar com uma mulher. O corpo de Van Bo falhava nos momentos mais inoportunos. Se isso vazasse para a rua, o grande bandido nunca se livraria da humilhação. Provavelmente ele se envergonhará apenas de sair à rua. De repente alguém derrubou a porta de seu quarto com uma força incrível. Vários guardas que estavam por perto literalmente se dispersaram em diferentes direções devido a isso. O malandro saltou de sua cadeira e ordenou ao convidado, não convidado, que dissesse seu nome. Não podia tolerar um comportamento tão descarado. Afinal, Wang Bo estava no território de seu grupo, apenas o mais louco temerário se atreveria a atacá-lo em um lugar assim por razões óbvias. E não pediu ao malandro que não se preocupasse tanto, que apenas queria visitar um velho conhecido. Depois de pensar cuidadosamente na situação, o valentão se reconciliou e saudou o sujeito. Definitivamente, não queria voltar a brigar com um lutador tão habilidoso para causar uma boa impressão. O malandro até chamou o jovem de seu irmão. Resultou que o herói tinha um pedido para o bandido. Ao ouvir isso, o homem começou a bater no peito com o punho e prometeu cumprir qualquer desejo de seu amigo. Podia fazer qualquer coisa, francamente. O malandro não tinha outra opção, mas o jovem não lhe exigiria nada de mal. Este assunto é bastante simples. Depois de um tempo, o herói retornou ao restaurante. Nesse momento, caminhava junto com sua namorada, que tinha os olhos vendados. A dona do restaurante não tinha ideia de por que suas amigas estavam fazendo isso, e elas, por sua vez, explicaram que prepararam uma surpresa especialmente ao mesmo tempo. Sam ainda tinha dúvidas porque, em sua opinião, eles não podiam confiar completamente em algum vilão. Mas e se ele os trair? Jinjong pediu que não se preocupassem com isso, porque agora não tem outra pessoa que possa ajudar nesta situação. Os heróis já estavam em seu lugar.
Lisu estava esperando com impaciência que finalmente lhe tirassem a venda negra dos olhos e pudesse ver o presente prometido. Assim que isso aconteceu, a menina ouviu um saudado muito forte vindo de várias dezenas de bandidos que estavam parados na entrada do restaurante. Além disso, o café em si mudou bastante, tudo aconteceu de forma muito inesperada. Por isso o dono do estabelecimento quase perdeu o conhecimento. Os rapazes não se surpreenderam menos, resultou que deram a Vanbo total liberdade de ação e só agora viram o resultado final. Assim que o bandido mais velho notou Jin Yuni, saudou-os e perguntou se gostavam do seu trabalho de design. Ficou claro que estava 100% satisfeito com o aspecto atual do café e que agora o problema com os visitantes deveria desaparecer. Ao contrário deles, os jovens não estavam tão seguros disso, em seus rostos havia uma forte irritação. Mas eles simplesmente não viam o mais importante. Alguém se aproximou de dois homens que passavam perto do restaurante. A princípio os desconhecidos só queriam dar meia volta e ir embora. Resultou que o método principal para atrair novos clientes eram as garotas vestidas com fantasias de coelhos. Era difícil recusá-las. O método de Wanbe resultou incrivelmente eficaz em poucos minutos. Formou-se uma grande multidão perto da entrada do estabelecimento. Agora que o bandido finalmente havia perdido todas as dúvidas, levantou o polegar e voltou-se para o herói. O homem claramente estava esperando elogios por seus esforços. Falando objetivamente, o matador realmente os merecia. Jinjun ficou feliz por agora haver mais clientes no café do que antes. Infelizmente, a alegria do jovem não durou muito. De repente, a dona do restaurante se aproximou por trás dele e, com um olhar predatório, pôs a mão em seu ombro. O caso é que, para dizer o mínimo, ela não gostava da aparência do café ao qual dedicava muito tempo. Costumava pensar que sua amiga não tinha hobbies tão estranhos. Como resultado, a menina voltou para casa e o jovem, tentando acalmá-la, a seguiu. Nesse momento, ouviu-se uma estranha conversa ao lado, entre Liu e sua professora. O homem ruivo realmente queria conhecer a irmã mais velha da menina. O comportamento intrusivo do professor enfureceu a irmã mais nova. No início, ela não queria fazer nada, mas estava tão cansada dele que a aluna aceitou. Vale a pena considerar que é possível que a professora da classe não espere conhecer a Lisu porque ela já tem um namorado, por isso o homem pode falar com ele. No final, isso foi suficiente para a professora, mas surgiu um leve mal-entendido. A menina não apontou para o Jinjun. O nome deste homem era Lien. Ele estava tão emocionado que não esperou a explicação de seu aluno e instantaneamente correu em direção ao rapaz loiro, após o que tentou colocar um olhar muito sério. O professor da classe recomendou enfaticamente que o jovem se mantivesse afastado de Lisu. Em resposta a isso, Janin olhou para o homem com surpresa. Não tinha ideia do que ele estava falando. Eles nunca tinham se conhecido antes. Para resolver de alguma forma a estranha situação, o rapaz loiro disse que provavelmente estava apenas confundido com outra pessoa. Então virou-se na outra direção e chamou Jinjun, porque era provavelmente dele que estava falando o professor. Enquanto isso, o herói ainda estava tentando alcançar sua namorada, infelizmente sem sucesso, e Lien se aproximou instantaneamente dele e repetiu sua pergunta. Francamente, o professor da classe não escolheu um momento muito oportuno. John se virou bruscamente e pediu severamente que não o irritasse ainda mais. Depois disso, o herói e o professor se dirigiram a um lugar tranquilo para conversar. Lá, um ambiente tranquilo beneficiaria a todos. Primeiro, o rapaz se desculpou com o homem por suas palavras, não sabia que o professor Liu estava se dirigindo a ele. Na verdade, não importava mais para Lien que esta conversa fosse o mais franca possível, ele precisava saber se Jinjun realmente estava saindo com a irmã de Jin. Sua expressão voltou a ficar muito estranha, como se o professor estivesse tentando intimidar seu interlocutor. O herói, por sua vez, se comportou de maneira completamente oposta, estava calmo e não conseguia entender por que o homem estava tão preocupado com isso. Ficou claro que Lien falava muito sério, porque ameaçou o rapaz que se continuasse a cortejar a garota, definitivamente sofreria. Apesar de todos os esforços do professor da classe, o jovem continuou agindo como se não tivesse interesse em continuar essa conversa. Para demonstrar total indiferença, Jinjun pegou um pacote de macarrão instantâneo e começou a comer ostensivamente. Ao mesmo tempo, não se deve pensar que ele simplesmente vai se sentar e não fazer nada. Porque o professor de repente se atreveu a decidir o destino dos outros. Isso realmente é responsabilidade do professor. Ao ouvir isso, Liao Wen ficou ainda mais brava e ordenou ao rapaz que repetisse suas palavras. Quando a situação ficou tensa, Lisu entrou em sua sala. Primeiro, ela queria entender por que o homem tinha vindo aqui. Afinal, sua irmã mais nova não tinha problemas com seus estudos.
A menina levou um copo de água para o convidado apenas para demonstrar decência. Pela expressão do dono do restaurante, era óbvio que ele estava se sentindo desconfortável estando na mesma sala que Lin, mas o homem não se importou, continuou a parabenizá-la e insistiu que só queria vê-la. Em resposta, Lisu pediu que ele saísse se não tinha comentários sobre Liu. A negativa tão direta doeu muito para o professor da classe. Ele ficou triste e inclinou a cabeça, como se sua vida tivesse chegado ao fim. De repente, o professor pulou da sua cadeira e apontou para Jinjun. Eles realmente poderiam estar apaixonados? Para finalmente dissipar todas as dúvidas e mandar o Yao para casa, a menina segurou a mão do herói e disse que ele era seu amado. Depois disso, o professor não pôde mais permanecer no lugar, percebeu que não era bem-vindo e rapidamente saiu. Indo para casa, o professor da classe estava perdido em seus pensamentos. Agora ele começou a considerar Lisu uma garota de fácil virtude, simplesmente porque ela o rejeitou. A partir de agora, seu principal objetivo é a vingança. O professor quer forçar a menina a se desculpar de joelhos. Parece que ele tem uma autoestima incrivelmente baixa. Em algum momento, John alcançou o professor. À primeira vista, ele parecia amigável. Ele disse que queria levar o homem para casa. Lin mostrou-se cético com tal ato e, arrogante, perguntou ao jovem por que ele tinha vindo. Resultou que o herói queria dar um conselho. De fato, o professor da classe não precisa se comportar com tanta bravura, se machucar sua namorada. Embora seja mais uma vez, certamente se arrependerá. Agora o mestre percebeu que Ino não tinha boas intenções. Apesar disso, não iria desistir de suas intenções. No final, o homem não viu nenhum perigo neste rapaz. Mais uma vez, recomendou que deixasse Lisu, porque ela merece algo melhor, segundo o professor. O jovem é simplesmente muito ingênuo e não entende com quem vai se deparar, é apenas estúpido e não tem experiência. Assim que Lin terminou esta frase, sentiu uma forte pressão no pescoço e suas pernas repentinamente se levantaram do chão quase 1 metro. Não deveria ter usado palavras tão duras. E não poderia facilmente levantar o Bill sem vergonha do chão com uma só mão. A cada segundo, o professor da classe tinha cada vez menos ar, e o rapaz, por sua vez, o advertiu pela última vez. Depois disso, mesmo a pessoa mais arrogante renunciaria aos seus desejos. Lin fez exatamente isso. Em algum momento, começou a tossir violentamente, provavelmente consequência da asfixia. E naquela noite, estava mais irritado do que nunca. Os mesmos eventos recentes se repetiam em sua mente uma e outra vez, quando o herói o humilhava, no sentido literal da palavra. Claro, uma pessoa como Liu He nunca perdoará a vergonha que experimentou. Já nem está interessado na garota, só quer uma cruel vingança. No dia seguinte, Liu perguntou ao seu irmão mais velho por que o professor ficou tanto tempo e disse algo sobre ela. Francamente, a garota não deveria se preocupar com isso. Seu mestre não é uma pessoa muito agradável, agora não poderá causar problemas. A irmã mais nova também disse que a irmã Jin esteve em seu quarto, atrás da porta fechada, por quase 1 hora, e corou. Assim que Inon retornou, todo esse tempo a garota estava pensando na mesma coisa, estava incrivelmente envergonhada de chamar o herói de seu amado. Provavelmente, a Bela nunca se sentiu tão envergonhada em sua vida. Queria ficar sozinha o máximo possível. Infelizmente, podem surgir problemas com isso, porque neste momento uma grande multidão de arruaceiros corria em direção à sua casa. Claramente, tem más intenções, todos esses sem-vergonhas foram reunidos por Lien. De fato era óbvio. Ao chegar ao local certo, o homem gritou muito alto o nome do cara. Ao ouvir um barulho fora da janela, Jin abriu as cortinas para ver quem tanto queria vê-lo desde a manhã. Assim que o herói sair de casa, os vilões devem espancá-lo profundamente. Tais instruções foram dadas pelo mestre aos vilões que ele contratou. O principal deles era o mesmo criminoso com quem o jovem havia jogado sinuca anteriormente, mas até o momento o homem da tatuagem não sabia disso. As intenções de Lin eram incrivelmente visíveis. Depois de bater no rapaz, intimida Liu para que sua irmã mais velha viesse e se desculpasse por conta própria. Quando Inon abriu a janela e olhou para fora, o mestre o apontou com o dedo e especificou que esta pessoa em particular deveria ser espancada pelos arruaceiros. Só então a gangue de sem-vergonhas percebeu com quem teriam que lidar. Cada criminoso começou a gritar horrorizado. Graças ao instinto de sobrevivência, rapidamente recobraram o sentido e fingiram que estavam apenas passando perto. O principal deles deu um par de tapas no mestre. Toda essa situação parecia incrivelmente estranha. No final, o garoto assumiu que debaixo estava acontecendo algum tipo de espetáculo de circo. Depois disso, os eventos foram transferidos para a delegacia. Um dos chefes fez uma apresentação sobre um assunto importante. O vídeo mostrava um homem muito alto e forte, capaz de bater independentemente em muitas pessoas inocentes. Este vilão parecia louco, chamava todos ao seu redor de lixo e não podiam detê-lo.
O criminoso era um antigo mestre de artes marciais, pelo menos é o nome que pronunciou o homem. Agora, eliminar este sem-vergonha é a principal tarefa da polícia. Em apenas 3 dias, vários presidentes do grupo financeiro de sua cidade natal foram brutalmente atacados pelo louco do vídeo. Em alguns dias, serão realizadas as eleições para a prefeitura. O atual chefe da cidade pediu urgentemente que este problema fosse resolvido o mais rápido possível. Amanhã à noite, pessoas importantes se reunirão em um restaurante caro. Cada agente da lei deve se disfarçar e manter a ordem lá. A irmã esteve presente nesta reunião, recolheu um documento que continha fotografias do suspeito, que foram extraídas das câmeras. A polícia usará cara cortada como nome em código, porque o vilão tinha uma enorme cicatriz em todo o rosto. Quando o oficial superior ouviu que o vilão se fazia chamar de artista marcial, imediatamente uma ideia surgiu em sua mente. Logo, ela e seus assistentes já estavam correndo pela rua. Os homens não podiam entender por que sua chefe saiu correndo do prédio tão repentinamente. Resultou que a irmã Jin se lembrava de um encontro com um cultivador que tinha visto antes, então queria falar com Jinjun. Infelizmente, a garota não pôde determinar exatamente onde deveria procurar o rapaz. Primeiro, deveria ter obtido o endereço de sua casa. De repente, o oficial superior lembrou do mesmo restaurante onde ocorreu a briga, durante a qual o herói acabou na delegacia. Enquanto isso, o estabelecimento estava lotado, belas garçonetes vestidas de coelhinhas faziam seu trabalho, e os clientes faziam fila. Mas isso também tinha desvantagens, as garotas atraentes chamavam a atenção, não apenas dos visitantes, mas também dos trabalhadores. Inon e o herói as observavam constantemente. É bom ter uma amiga que está sempre disposta a corrigir seus sentimentos. Ela deu um tapa na cabeça de cada um de seus amigos e pediu que voltassem ao trabalho. Foi nesse momento que as portas do restaurante se abriram repentinamente e a polícia apareceu no umbral. O oficial superior chamou o cara em voz alta. A julgar pelo comportamento dos agentes da lei, o assunto era realmente muito importante. A irmã parecia ainda mais séria do que o habitual. Inon imediatamente correu em resposta aos gritos quando ouviu seu nome. Estava certo de que era Lizu quem o procurava, então tinha uma cara feliz. A expressão mudou depois de alguns segundos, as mãos do homem estavam algemadas. Ainda é suspeito. Para tirar toda a suspeita, o jovem deve ajudar na investigação de um assunto grave. O oficial superior tirou uma foto do vilão. A princípio, o herói não quis aceitar isso, porque simplesmente não havia evidências de sua culpa. Mas assim que Jinion olhou mais de perto para a aparência do criminoso com a cicatriz, seu humor mudou dramaticamente. Estava claramente interessado em tentar resolver a situação. Lizu pediu à polícia que se acalmasse um pouco, os agentes da lei devem ter cometido um pequeno erro. Inesperadamente, John interrompeu sua amiga, pediu que não se preocupasse, não seria difícil pegar a pessoa da foto. Segundo o jovem, ele queria evitar suspeitas sobre si mesmo, mas definitivamente tem algumas intenções ocultas. Cizin revelou que os principais objetivos do suspeito eram os presidentes de grupos financeiros. Ele matou muitas pessoas inocentes. No dia seguinte, o chefe de uma das corporações organizou essa mesma festa. Há uma alta probabilidade de que o antigo artista marcial apareça aqui. É por isso que o oficial superior do departamento usa um belo vestido de noite. Todos devem permanecer disfarçados e proteger o diretor com todas as suas forças. A organização estava no mais alto nível. John imediatamente percebeu que os agentes da lei sabiam como fazer seu trabalho. Mas e se o vilão simplesmente não aparecesse? Depois de um tempo, o patrocinador principal deste evento subiu ao palco e agradeceu a todos os convidados que vieram apoiá-lo. Foi nesse momento que o herói queria desesperadamente ir ao banho, bebeu muitos drinks e segurou com todas as suas forças numa tentativa de encontrar o garoto. A irmã olhou ao redor, infelizmente não pôde encontrá-lo no salão principal, pois ele tinha se afastado cedo. O homem terminou seu discurso, pronunciou finalmente as últimas palavras e anunciou suas intenções de ir embora. O prefeito B resultou que a teoria policial estava correta. O criminoso da cicatriz já estava sentado no telhado, esperando o momento certo para atacar. Este homem era um verdadeiro profissional, então a primeira coisa que decidiu fazer foi apagar as luzes do quarto para não ser detectado. De repente, houve uma explosão, após a qual todas as fontes de luz do salão principal foram apagadas, e o restaurante ficou às escuras. Um grande número de convidados começou imediatamente a entrar em pânico, alguns pediram para ligar o backup o mais rápido possível. A mulher policial, por sua vez, entendeu quem estava por trás de tudo isso e também estava preocupada por não ter conseguido proteger adequadamente o presidente. Um dos convidados pegou uma lanterna. Uma pequena fonte de luz permitiu ver uma imagem terrível na
escuridão. O criminoso já tinha capturado seu alvo. Se não o detivessem imediatamente, então estava garantido que uma pessoa importante morreria. A irmã Jing ordenou ao canalha com cicatrizes que parasse a surra logo que descobrissem quem ele era. Ele se apressou em fugir, conseguindo quebrar facilmente a janela e pular para um grande balcão aberto. Primeiro, a polícia ordenou a seus assistentes que chamassem uma ambulância, enquanto ela mesma perseguia o vilão perigoso. Jinjun acabará de sair do banheiro e saiu pelo corredor, instantaneamente notou que o oficial superior corria muito rapidamente na direção oposta. Este artista marcial deveria ser capturado na primeira oportunidade, caso contrário, não haveria uma segunda chance. A menina entendeu isso perfeitamente e fez o melhor que pôde. Minutos depois, o vilão chegou a um beco sem saída. Havia um enorme abismo diante dele, e a irmã Jin sacou uma arma e mirou diretamente nele. Apesar disso, o canalha permaneceu absolutamente calmo, parecia que estava contente com a situação. Sua missão estava cumprida. Um assassino experiente como ele sabe que a melhor maneira de se livrar dos fracos é reunindo-os em um só lugar. Era difícil de acreditar, mas o vilão provavelmente agiu de acordo com o plano. Ele atacaria os policiais naquele momento. Quando o antigo artista marcial saltou alto no ar, seus olhos pareciam queimar com uma luz roxa. Ele estava realmente furioso. Graças às suas habilidades incríveis, o criminoso conseguiu acabar com a maioria dos funcionários com apenas alguns golpes. Em poucos minutos, apenas a oficial superior permaneceu consciente. Neste momento, ela teve a tão esperada oportunidade de disparar sua arma. Infelizmente, a garota nunca conseguiu puxar o gatilho, pois o criminoso instantaneamente lançou uma faca em sua direção. Um pequeno dardo atingiu diretamente a arma, deixando a polícia desarmada. Tudo aconteceu em apenas alguns instantes. Entre outras coisas, o vilão da cicatriz não estava cansado. Sua velocidade parecia aumentar a cada segundo da batalha. Ele parecia um verdadeiro monstro. Tendo esquivado de um poderoso golpe de cima, a irmã Jin tentou realizar um contra-ataque. Usou sua característica estocada ao mesmo tempo. O canalha nem sequer pensou em se afastar, sorriu maliciosamente em sua forma habitual e esperou com confiança o momento certo. Assim que o pé da polícia se aproximou de seu rosto, o canalha subitamente a agarrou com a mão. A garota se viu em uma posição difícil. Após tudo, o vilão tinha força suficiente para segurá-la com uma mão. Ele chamou todos os seus inimigos de parasitas patéticos, indignos de caminhar na mesma terra que ele. A garota fez o melhor para se libertar das mãos do vilão, mas ele era muito forte. O oficial superior precisava de ajuda agora. Depois disso, o criminoso com cicatriz no rosto de repente notou a bela figura da mulher. A polícia parece ser, entre outras coisas, um pervertido. De repente, o vilão rasgou o vestido de noite da irmã Jin, durante o qual riu às gargalhadas. O vilão sentiu total impunidade. Felizmente, Jinjun chegou no mesmo instante. Instantaneamente, ele se aproximou do bandido e agarrou sua mão. Surpreendido, o lutador de cicatriz saltou vários metros para o lado. Ninguém havia conseguido detê-lo até então. De alguma forma, o herói conseguiu se aproximar do inimigo incrivelmente forte sem fazer um único som. Seus passos pareciam inexistentes. No final, o vilão concluiu que o jovem também era mestre das antigas artes marciais. O rapaz, por sua vez, pediu-lhe para não adular. A primeira coisa que Jin Yon fez foi tirar sua jaqueta e emprestá-la. A polícia pediu à garota que se cobrisse rapidamente, pois poderia começar um tumulto por sua figura. Embora relutante, a líder superior teve que superar seus princípios. Agora, ambos os lutadores estavam completamente prontos para lutar. O vilão ainda queria saber de onde o desconhecido tirou habilidades tão incríveis. Uma das suposições do vilão foi que Inon vinha de um lugar chamado Ele perguntou diretamente sobre isso. Ao ouvir a pergunta do vilão, o herói, por alguma razão, virou-se bruscamente na outra direção e disse que parecia ter cometido um erro e que não lutaria mais para um criminoso com cicatrizes. Esse comportamento era inaceitável. Nenhum mestre deveria dar as costas a um vilão, não importa quão talentoso ele seja. O jovem só poderia agir assim depois de vencer uma luta. Após alguns segundos, o vilão saltou pela segunda vez, vários metros. Estava seguro de sua vantagem, pois o herói ainda estava de costas para ele. Mas, mesmo assim, Jinjun conseguiu reagir a tempo e executou um contra-ataque bem-sucedido. Ele girou bruscamente e golpeou o inimigo com todas as suas forças. Seu ataque foi tão forte que o criminoso com cicatrizes caiu instantaneamente no chão de concreto, formando um enorme cratera abaixo dele. Uma onda de poder incrível se espalhou por vários metros em todas as direções. Também foi possível ouvir o estalo dos ossos do vilão após o golpe esmagador. O bastardo claramente não poderia mais continuar a luta.
Ele estava impotente e inconsciente entre as pedras. Falando francamente, um lutador que usa apenas artes marciais antigas em uma luta não pode derrotar um verdadeiro profissional. O talento do garoto era realmente incrível. A irmã Jean esteve por perto o tempo todo e observou a luta, que terminou após o primeiro ataque. Logo, chegaram reforços para a oficial superior. Eles chamaram com sucesso uma ambulância e ajudaram o diretor a recuperar os sentidos. Os agentes da lei nem esperavam ver o perigoso criminoso inconsciente. A polícia contou a seus colegas o que aconteceu ali. Mais do que tudo, eles queriam agradecer a Junho por sua ajuda. No entanto, ao olhar ao redor, perceberam que o garoto já havia partido. Como resultado, a menina teve que informar ao chefe sobre sua amiga, sem cuja ajuda nunca teriam conseguido pegar o cara cortada. Enquanto isso, o herói já caminhava pela cidade à noite. Decidiu que, uma vez eliminado o mal-entendido, poderia ir para casa. A operação para eliminar um criminoso muito perigoso terminou tarde da noite. A irmã ordenou que sua equipe acordasse o vilão e o levasse para a delegacia. Felizmente, seu estado não era tão grave quanto parecia à primeira vista. A ambulância chegou rapidamente e tratou de suas feridas. De repente, este homem tinha uma espécie de brilho incomum ao redor de seu olho direito. Ele olhou para o policial com um olhar muito zangado. Depois disso, os eventos se mudaram para a mesma pequena ilha de onde o herói escapou aproximadamente um mês atrás. Os maus momentos que o garoto tinha ocasionalmente estavam relacionados precisamente com este lugar. Para sobreviver aqui, é preciso se esforçar muito. No primeiro dia de seu encarceramento, Ino enfrentou grandes dificuldades. Devido às ameaças de outros criminosos, cada uma dessas pessoas terminou atrás das grades por seus crimes, com a única exceção do jovem que precisa escapar daqui o mais rápido possível. Após um tempo, um homem grande se aproximou dele e ordenou que se ajoelhasse. O homem decidiu que o novo se tornaria seu servo a partir desse dia. De fato, o criminoso era simplesmente enorme, uma verdadeira montanha de músculos. Na prisão, há uma simples regra: os jovens devem seguir as ordens dos mais velhos. Ao notar a reação indiferente do herói, o prisioneiro ficou muito irritado e imediatamente tentou golpeá-lo. Apesar de seu enorme tamanho, a velocidade desse grande homem também estava em um nível alto. Ele não podia acreditar no que via quando percebeu que o golpe não o alcançara. Além disso, isso não foi tudo. O braço do criminoso estava quebrado em vários lugares, agora parecia mais uma serpente retorcendo-se. Parece que o estúpido prisioneiro tem muitas coisas na cabeça. Deveria pensar mais com a cabeça e falar menos palavras. Nesse momento, todos ao seu redor finalmente perceberam que havia um rapaz incomum diante deles, e suas habilidades falavam por si só. Resultou que não era conhecido por suas más ações. Todos o conheciam como a pessoa que profanou certa namorada. Claro, os malfeitores não poderiam perder essa oportunidade e começaram a perseguir o garoto em massa, afirmando que o jovem era um perdedor comum que havia perdido sua liberdade e seu amor. O herói só teria uma chance de sair deste lugar. Decidiu se livrar de todos os criminosos de uma vez e destruir a prisão até os alicerces. Embora esses eventos tenham ocorrido no mundo real, agora era apenas o sonho de Jinjun, que adormeceu no final de um árduo dia de trabalho. Lizu notou o rosto preocupado de seu amigo e imediatamente o despertou. O herói, por sua vez, pediu-lhe que não se preocupasse, que estava bem. Depois desse evento, ele é levado para a rua por onde caminhava o garoto. Depois de completar com sucesso a missão de salvar o diretor, ele voltava para casa. Enquanto caminhava, notou uma garota muito atraente com longos cabelos rosados. O jovem a notou imediatamente entre aqueles que o rodeavam. A garota foi para um clube noturno local, e o herói estava muito interessado nela. Depois de um tempo, a garota de cabelos rosados inclinou a cabeça sobre a mesa. Parecia ter bebido demais e estava um pouco bêbada. Logo, vários rapazes desconhecidos se aproximaram dela. Por alguma razão, decidiram que a garota precisava de ajuda e lhe ofereceram outra bebida. Pela expressão do estranho, ficou imediatamente claro que definitivamente não queria falar com alguns tolos. Ordenou-lhes que saíssem. No entanto, o valentão não a ouviu e sentou-se confiantemente ao lado dela no sofá. Ele até gostava quando uma mulher estava zangada. Como o estúpido vilão não entendeu. A primeira vez, a Bela decidiu explicar-lhe tudo mais claramente. Serviu-lhe um copo de uísque. Na expressão dessa garota, podia-se ver total confiança em suas ações. Por sua aparência, não se podia dizer que ela tinha um caráter tão atrevido. Mesmo depois disso, o valentão não quis desistir de suas intenções.
De repente, agarrou a mão do estranho e a aconselhou a se desculpar imediatamente. Depois disso, algo aconteceu que o vilão definitivamente não esperava. O herói de repente o golpeou no rosto com o punho, e o ataque foi incrivelmente forte. Devido a isso, os 3 arruaceiros voaram imediatamente vários metros para trás. Deveriam ter pensado cuidadosamente antes de incomodar os outros. A garota também ficou surpresa com esse ato. Por sua reação, podia-se concluir que já havia conhecido Jin-jun antes. Ao mesmo tempo, o garoto nem iniciou uma conversa com seu velho amigo. Simplesmente virou-se e dirigiu-se à saída. A garota tentou alcançá-lo. Em algum momento, ela ficou irritada e perguntou ao jovem por que ele se comportava daquela maneira e por que não havia tentado encontrá-la durante todo esse tempo. Resultou que o velho amigo dedicou uma incrível quantidade de tempo e esforço para encontrar pelo menos alguma informação sobre o herói. Tarefa foi literalmente impossível porque Inon simplesmente desapareceu sem deixar rastros, sem dizer nada. No final, ninguém soube o que aconteceu. Os familiares da garota simplesmente lhe arranjaram um novo parceiro no dia seguinte, e alguns meses depois, a família a obrigou a se casar com outra pessoa. Ficou claro que esta garota era a mesma namorada pela qual o jovem foi para a prisão. Aparentemente, seus familiares estão por trás disso. Apesar disso, a antiga amiga ainda nutre sentimentos calorosos pelo rapaz. Ela tentou ouvir pelo menos uma palavra dele. Naquele momento, estava incrivelmente ferida porque ainda amava sinceramente Jin-jun, e ele simplesmente ficou ali e assistiu enquanto a intimidavam. A partir dessas palavras, as memórias começaram a surgir na mente do herói. Algumas delas foram muito agradáveis, por exemplo, um fim de semana passado com sua amada, mas também houve aquelas que o jovem gostaria de esquecer de uma vez por todas. Aquele incidente na prisão é uma demonstração de sua ira incontrolável. Infelizmente, ele nunca poderá voltar atrás no tempo, não importa o quanto queira se encontrar com sua ex-namorada. A antiga amiga se recusou a acreditar nas palavras de Jin-jong, porque ele a protegeu de um grupo de arruaceiros. Por que mentir sobre tal coisa? A conversa entre os 2 ex-amantes foi interrompida pelos guardas da garota, que pediram à senhora que se aproximasse deles porque receberá uma ligação em seu telefone. Estes eram os pais da garota. Foram eles que designaram uma multidão de assistentes para vigiar a jovem amante 24 horas por dia. O chefe dos guarda-costas pediu urgentemente que ela não conversasse com estranhos na rua. Era necessário voltar para casa. Em resposta a isso, a garota, em tom grosseiro, ordenou aos guardas que se perdessem e também poderiam dizer a seus pais que ela não se casaria por acordo. Infelizmente, ela realmente não teve nenhuma influência sobre essas pessoas. O assistente simplesmente agarrou a garota pela mão e a arrastou para dentro do carro. É muito provável que o herói realmente tenha mentido quando falou sobre a indiferença para com sua ex-prometida. Ele ordenou bruscamente aos guarda-costas que a deixassem ir. Neste momento, uma aura inexplicável começou a emanar de Jin-jun. Mesmo uma pessoa sem habilidades especiais poderia senti-la. A maioria dos guarda-costas instintivamente sentiu o perigo e não resistiu, então o rapaz pôde libertar a garota dos assistentes. A situação acabou sendo a pior para eles, pois não puderam seguir as instruções do chefe da família. Agora devem denunciá-lo imediatamente. Enquanto isso, o restaurante estava muito tranquilo, despedindo-se dos últimos clientes do dia. Tinham feito um bom trabalho. Quando a garota já estava fechando a porta principal, de repente ouviu um carro bastante caro parar no estacionamento próximo. Era o herói, junto com sua ex-prometida, que perguntou se a garota estava com medo de seus pais, que poderiam se preocupar com ela. Em resposta a isso, a garota disse que não havia necessidade de se preocupar com isso. Embora seus familiares gostem de controlá-la, nunca lhe fariam mal. Depois de alguns minutos, a dona do restaurante saiu à rua, cumprimentou sua amiga e quis conhecer o desconhecido. A situação ficou um pouco desconfortável. 2 belas damas estavam uma em frente à outra. Ainda é difícil dizer que tipo de relacionamento haverá entre elas. De repente, os eventos se mudaram para a floresta nos arredores da cidade, onde ocorreu uma perseguição entre vários Shobi e seu objetivo. Os perseguidores pularam de um galho enorme para outro na tentativa de pegar um certo homem de cabelos brancos compridos que fugia deles. Após um tempo, um dos ninjas conseguiu se aproximar do objetivo. O lutador tirou uma longa adaga e tentou atacar. Foi nesse momento que o misterioso homem usou uma técnica incomum com a qual poderia transformar seu corpo, e muito provavelmente a vitória seria sua. Enquanto isso, as 2 garotas e o herói voltaram para a casa de Lizu. Sua irmã mais nova cumprimentou cortesmente a bela desconhecida. A garota, em sua forma habitual, chamou Inon de seu futuro cunhado.
A bela moça ficou sem entender por que aquela garota estava chamando o protagonista de cunhado. Então, a garota de cabelos roxos, super preocupada, agarrou sua irmã e disse para a garota de cabelos vermelhos não ligar, pois sua irmã gostava de fazer brincadeiras. Logo em seguida, a bela moça de cabelos vermelhos disse que estava tudo bem, pois ela só era uma amiga do protagonista. Para escapar daquela conversa, a garota de cabelos roxos disse que eles não haviam comido nada e que ela iria cozinhar algo. Mas a garota de cabelos vermelhos alcançou o protagonista e disse que os pais dela tinham um compromisso com ela e, por isso, ela voltaria mais cedo. O protagonista disse que estava tudo bem e pediu para ela ter cuidado. Mais tarde, lá estava o protagonista e a garota de cabelos roxos fora do restaurante caminhando. A garota aproveitou o momento para perguntar ao protagonista se aquela garota de cabelos vermelhos era presidente da corporação Lin-Chi, pois ela era muito bonita pessoalmente e bem parecida com o que ela viu na TV. Além disso, ela nunca imaginou que a garota era amiga do protagonista, mas ele preferiu não falar muito, apenas ficou quieto. No dia seguinte, lá estava o protagonista na cozinha, cortando alguns legumes e cozinhando. Mas quando o garoto de cabelos laranja passou pelo protagonista, ficou super mega surpreso, pensando que ele sempre pensou que o protagonista era apenas mais um ajudante como ele e que nunca imaginou que ele soubesse cozinhar. Assim que a garota de cabelos roxos viu como Giannino estava assustado, perguntou a ele o que havia acontecido, mas ele disse que estava apenas um pouco mal e queria levar o lixo para fora. Depois que Giannino jogou o lixo na lixeira, percebeu que havia um cara estranho no chão. Então, ele decidiu colocar o cara nas costas para ver se ele realmente estava bem. Abriu a porta do restaurante desesperadamente, dizendo à patroa de cabelos roxos que aquele cara estava jogado no chão, pois parecia que ele estava morrendo. A garota de cabelos roxos ficou super assustada e disse para Giannino colocar o rapaz em algum lugar. Depois de ter deixado o rapaz em algum lugar, ele começou a correr pelo restaurante, dizendo que deveria haver algum remédio para emergências em algum lugar. O protagonista ouviu o barulho e saiu para perguntar se havia algo de errado acontecendo. Quando viu o rapaz desacordado, também ficou sem entender o que estava acontecendo. Mas quando menos esperavam, o rapaz começou a acordar, perguntando o que estava acontecendo e quem eles eram. Ele levantou num pulo, super assustado e sem entender nada. Mas quando percebeu que estava em cima de uma mesa e que estava tudo sujo, começou a pedir perdão por ter sujado a mesa tão cara e que iria limpar imediatamente. De repente, o protagonista, super assustado, chamou o rapaz pelo nome de Liu Shixiong. Quando o rapaz olhou para ele, ficou com o rosto bastante abalado, sem palavras. Na mesma hora, o rapaz olhou com um sorriso no rosto para o protagonista, chamando-o pelo nome. E quando menos esperavam, o rapaz desceu da mesa correndo em direção ao protagonista, suplicando graças a Deus que ele estava bem. Mas no meio do caminho, o rapaz caiu no chão novamente, passando mal. O protagonista então correu em direção a ele, perguntando como ele havia ficado naquele estado. Então, ele respondeu ao protagonista que 3 anos atrás este havia matado alguém no Kaiju Erui, e depois disso, decidiram jogar sujo com o objetivo de capturá-lo, pois o mestre levou toda a facção para encontrar o Kaiju Erui e resgatar o protagonista. Mas então, o Kaiju Erui conseguiu um grupo de pessoas muito misteriosas, pois eram poderosas e todas da facção. No meio daquele povo, o rapaz era inútil e não pôde fazer nada. Então ele se escondeu como rato do Kaiju Erui durante os últimos 3 anos, mas especificamente em caixas. Então, o protagonista resolveu perguntar ao rapaz qual era a origem desses caras misteriosos. O rapaz respondeu ao protagonista que não havia pista sobre eles. Ele completou dizendo que o mestre arriscou a sua vida para ajudá-lo a escapar e o ordenou que não vingasse a facção, pois ele era muito fraco. Mas de repente, o protagonista ficou muito bravo e disse para Shixiong que ele mesmo definitivamente iria encontrar aqueles caras e se vingar. Enquanto isso, durante o dia, do lado de fora de um prédio da prefeitura, vários jornais estavam sendo espalhados pela cidade. Algumas pessoas que pegavam jornal perguntavam se realmente aquilo havia acontecido. Quando um cara desesperadamente com o jornal dobrado na mão abre a porta da sala do prefeito, dizendo que aquilo era muito ruim. O rapaz diz ao prefeito que os jornalistas estavam informando o que aconteceu na noite passada e que agora a população estava falando sobre isso. O prefeito, de cabelos vermelhos e óculos, olha para o rapaz e diz que já estava sabendo de tudo. O assistente disse ao prefeito que a próxima eleição já estava bem próxima e se algo assim acontecesse de repente, isso ficaria muito ruim para o prefeito. Ele completa dizendo que faria com que vocês separem a publicação. Enquanto isso, em outro lugar, um rapaz de cabelos roxos, enquanto lia o jornal e tomava um cafezinho, dizia que havia dado outro passo para os seus objetivos.
Na mesma noite, em outro lugar da cidade, o protagonista pergunta ao rapaz Xixiong se eles iriam se ver de novo e também conclui perguntando se ele não queria ficar mais um pouco. O rapaz diz ao protagonista que ele ainda tinha assuntos para resolver e que não poderia ficar perdendo tempo. Antes de sair, ele bate no ombro do protagonista e diz que o prota havia se tornado bem mais confiante e que ele estava feliz por isso. Relembrando ao passado, ele disse que o protagonista costumava dar muito trabalho para ele, mas que, num piscar de olhos, ele havia se tornado um homem muito confiável. Havia uma terceira pessoa junto com eles, pois estavam de costas e não sabia. Então, o rapaz deu com a mão para o protagonista e disse que ia até logo e eles se viam. O protagonista então resolveu sentar em um banco de madeira na praça e pensou que se nem o mestre poderia lidar com eles, com certeza eles não são normais. Então, ele se lembrou de quando o mestre dava aula para ele, pois era muito rígido, sempre falava que a postura dele estava errada e que era para manter a postura e não se mover, e o prota sempre achava aquilo muito cansativo. Toda vez o protagonista reclamava, dizendo que ele era muito malvado, enquanto uma mulher de cabelos roxos dizia para ele descansar um pouco e o mestre ficava super furioso se perguntando como aquele pirralho se atrevia a reclamar. Quando o protagonista estava sentado naquele banco de madeira, ele ficava pensando se poderia derrotar quem ele queria, e em seus pensamentos ele dizia que estava no nível 4 do sentido Tanqi, pois ele ainda era muito fraco. Enquanto isso, na mesma noite, uma garota de cabelos brancos estava lutando com outra gangue. A outra gangue deixava bem claro que ela não poderia escapar daquela vez. Mas mesmo assim, ela não desistiu e disse que ia derrotá-los. Ela dizia ao rapaz que iria feri-lo com um novo veneno de rosa da Mestre Rosa. Também completou dizendo que ele nem era capaz de usar 1/10 da sua força real. Durante todo o tempo de luta, ela dizia que não tinha medo deles. No entanto, quando menos esperava, a outra gangue a destruiu, fazendo-a cair contra uma árvore. A gangue disse que a verdadeira identidade de Agaosun tinha 1000 faces, que ninguém mais poderia descobrir, então hoje era o dia deles de sorte, mas que lamentavelmente a organização queria ela morta. A garota de cabelos brancos, muito brava, disse que a organização era mais rígida, mas que um dia acabaria como ela, e que além daquilo tudo, o Kaiju Erui iria apoiar. Enquanto isso, a gangue estava conversando entre eles e um membro da gangue disse para o mestre parar de ficar berrando, pois não era para se preocupar, ela não iria viver muito mais do que aquilo, mas que mesmo assim eles deveriam ter cuidado. Nessa mesma hora, quando menos esperavam, o protagonista chegou por trás dizendo um oi sem saber o que estava acontecendo. Todos ficaram assustados, olhando para o protagonista. Ele na hora mudou de face e perguntou por que eles acabaram de mencionar o antigo grupo de artes marciais Kaiju Erui. Gritando ele diz para eles responderem logo. O pessoal da gangue não falou nada, mas eles estavam pensando como o protagonista foi capaz de se aproximar furtivamente sem fazer barulho algum, pois ele era alguma pessoa expert. Ainda sem resposta, o protagonista muito bravo na frente deles perguntou novamente se eles não iriam falar. Concluindo ele perguntou se parecia que eles tinham relações com o Kaiju Erui. Quando o protagonista disse que tinha algumas perguntas para a gangue, um rapaz foi pelas costas dele tentando avançar em cima dele. Mas como o protagonista não era burro nem nada, apenas pegou o cara pela cabeça e o jogou sobre o chão. Todos ao redor ficaram olhando assustados, se perguntando como aquilo era possível. O protagonista mais uma vez com um olhar mortal perguntou onde ficava o esconderijo do Kaiju Erui. Mas simplesmente ninguém quis corresponder, todos foram para cima dele dizendo que aquele homem era perigoso e mandando matar. O protagonista então começa a gritar, dizendo que já que eles não estavam dispostos a falar, ele iria dar uma surra em todos eles primeiro e depois faria as perguntas. Enquanto o protagonista estava derrubando todos no chão, eles pensavam que aquilo era ruim demais, pois não podiam deixar o protagonista ganhar. Mas de repente, quando o protagonista olhou, todos haviam fugido. Quando de repente a garota de cabelos brancos se levantou e agradeceu ao protagonista por salvá-la. Ela completou dizendo se poderia saber o nome de seu salvador. Mas de repente o protagonista arregalou os olhos, pois ele havia reconhecido a garota e a chamou de Senhorita Fendi. Assim que ela percebeu que era o protagonista, ela começou a dizer para ele afastar-se dela. Ela perguntou como o protagonista sabia o nome dela. O protagonista perguntou se aquilo realmente importava, pois o que mais importava ali era estancar a hemorragia dela, ou ela morreria. Mas ela deu um grito ao protagonista, dizendo para ele não se aproximar dela mais.
Quando ela terminou de falar aquelas palavras, acabou desmaiando e o protagonista correu para segurá-la no colo, se perguntando por que ela tinha que ser tão ignorante. Mais tarde, em uma casa, lá estava um mestre judiando de algumas garotas, dizendo que queria ouvir o choro delas enquanto elas pediam perdão. Uma delas dizia para o jovem mestre perdoá-la, pois ela não suportava mais. Porém, o jovem mestre era muito estranho e dizia que os gritos delas eram lindos e que dava vontade de continuar. Mas o rapaz de cabelos brancos judiava de seus funcionários e dizia para outro rapaz que ninguém poderia tomar dele o que ele desejava. Enquanto isso, o protagonista chegou em casa, pedindo para a irmã Shu dar uma ajuda a ele, pois ele estava carregando a garota de cabelos brancos. Ele disse à garota de cabelos roxos que aquela mulher estava ferida e se ela poderia ajudar a encontrar uma bandagem, pois ele mesmo iria tratar dos machucados dela. Mas quando ele menos esperava, percebeu que a garota estava em sua coxa com o veneno de rosa, pois se alguém fosse ferido por aquele veneno perderia suas habilidades, e se não conseguisse o antídoto em 7 dias, seu corpo se apodreceria, um método de uso cruel. Mas o protagonista veio do estado da garota de cabelos brancos, ele pensou consigo mesmo que talvez ela não passasse nem daquela noite, quando de repente, a garota de cabelos roxos com molde de água quente havia levado pro protagonista. Mas ela olha assustada e sem jeito para o protagonista, pois ele estava tentando tirar o veneno da coxa da mulher. Ao amanhecer, a garota de cabelos brancos acordou muito sonolenta, se perguntando onde estava aquele lugar. Ela olhou para a cama e percebeu que havia sangue embaixo de suas coxas. Enquanto isso, o protagonista estava na sala conversando com a garota de cabelos roxos. Ele estava se explicando porque estava tirando o veneno das coxas da garota de cabelos branco. Quando de repente, a porta se abre e o protagonista diz que nunca imaginou que ela se recuperaria tão rápido. Ele pergunta se as roupas haviam servido nela, mas quando ele menos espera, a garota de cabelos branco dá um chute na cara dele, deixando-o cair no chão. Na mesma hora, o protagonista fica muito bravo, perguntando o que ela estava fazendo. Antes de terminar a frase, ele já leva mais um chutão no estômago. Na mesma hora, o protagonista a chama de lixo e ela disse que era imperdoável o que ele tinha feito.